Boa noite, gente. Eu sou a Boa Elizabeth. noite. Hoje a gente vai falar do terceiro episódio de Entrevista com o Vampiro. Meninas, se apresentem, digam um oi. Oi, eu sou a Amália. Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, enfim, dependendo do horário que você está assistindo. É isso. Vamos conversar sobre o terceiro episódio, então. Meu nome é Jéssica. Boa noite. Vamos falar sobre o terceiro e o melhor episódio da série Entrevista com o Vampiro. Na minha opinião, o melhor episódio até agora. Uhum. Para mim também. Meu nome é Sheila, boa noite, bom dia, boa tarde e Boa madrugada também, que muita gente vai assistir de madrugada, né? O pessoal das insônia brava igual a gente tem. Gente, sério que vocês acharam esse melhor episódio? Eu Não. acho Eu acho que eu não. achei, eu gostei muito. Eu achei. Ai, eu tô me sentindo Na minha assim. humilde opinião. Ah, então, Na minha humilde opinião. Eu fiquei muito triste. Não quer dizer que Sheila, não tenha é ficado nóis. triste. Não Não tô quer dizer que sozinha eu no tenha ficado bonde. triste. Meu coração vai assim, mas, É mas porque eu o Luiz gostei muito. finalmente mostrou quem ele é, na minha Um opinião. falso, igual da Rô Camalha, Judas. Judas Iscariote. Vou chamar ele de Judas agora até o final desta série. Nunca mais chamarei de Lui. É Judas. Não aceito. Não... Ai, gente, eu quero matar o Lui. Mas vamos chegar lá. Tadinho. Então, gente, eu não achei assim o melhor episódio. Para mim, o primeiro episódio ainda é o melhor episódio. Não, eu Não, também acho. O o segundo, piloto, o piloto foi assim sensacional, sabe? Não foi um episódio ruim, não, porque a gente viu bastante coisa muito importante. Porém, não, para mim não foi o melhor episódio. Tanto que assim, eu não tive, gente, eu não tive pressa nenhuma de assistir esse episódio. Apesar também que eu já tinha visto tanto spoiler. Acho que eu já tinha visto o Eita. episódio inteiro antes de assistir o episódio. Eu sabia tudo que ia rolar. Então, assim, né, tava tranquilona. Mas os outros, o primeiro e o segundo, eu fiquei na maior ansiedade. Preciso assistir, preciso assistir. Esse eu assisti hoje, à tarde, tranquilona, uma vez e foi, entendeu? Não sei se eu tenho intenção de assistir novamente. Talvez só depois que lançar em algum streaming brasileiro, mas fora isso, tô de boa. A Malha acho que assistiu, né? Já nem sei Eu mais, já acho que eu tem. assisti umas 9 vezes, no mínimo, Jesus! assim. Porque eu gostei muito, tipo, do desenvolvimento, assim, dos personagens. Não, Eu é. também. Eu achei que é de uma sensibilidade tremenda o que eles fizeram. O roteiro tá entrando e fechando direitinho, assim. Eu acho que o roteiro tá muito bom, dando de 10 a 0 em muita série grande por aí, né? E eu acho que ele tá abrindo e fechando muito bem, assim, os arcos, sabe? Tipo, não tenho que falar de ruim do roteiro. Tá ótimo, perfeito, nossa. E por isso Exatamente. que foi o meu favorito, porque é um arco bem legal que tá sendo construído, e ele tá abrindo no começo do episódio e fechando no final. Então, eu acho que, nossa, depois nós vamos falar sobre isso um pouco mais, mas eu acho que, assim, o motivo por eu ter gostado tanto desse episódio foi que ele tá dando muitas respostas pra gente já agora, entendeu? Tipo, não tá esperando, sei lá, o final da primeira temporada pra gente descobrir o porquê das coisas. Não, A gente é, tá descobrindo o porquê agora, né? Então é muito legal isso. Eu acho que o roteiro tá impecável. exatamente. Eu achei bem interessante. Eu tô achando bem interessante isso, porque assim, a gente não fica a temporada inteira esperando para saber uma resposta de uma coisa às vezes boba. Tem série que fica ali te cozinhando a temporada inteira. Isso me dá uma raiva, gente. Entendedores E isso entenderão. quando te responde no final da temporada, quando não deixa o arco para a segunda, para a próxima Uhum. temporada. Eu fico pau da vida quando fazem isso. Eu fico muito revoltada. Gente, aquela cena do banquinho, vamos começar pelo início, né? Aquela cena deles no banquinho, tipo assim, Muito fofa. muito, muito idoso, casal de idoso aposentado. Não tem nada para fazer em casa, eu Verdade. vou pra praça tomar conta da vida dos outros. Mas eles não Detalhe para o estavam Lestat tomando conta da fingindo que vida tá dos lendo, outros. né? É, no, sempre, quando não. Acho que o dia que Lestat lê um livro de verdade, gente, né? Muito milagre.
Mas a primeira coisa quando eu vi, eu falei, gente, é muito o casal de idoso aqui do bairro, sabe? Que vai pra pracinha, finalzinho de tarde, assim, início de noite, tomar uma fresca, como eles falam, né? E ficar tomando conta da vida dos outros. É que o Lestat já tá idoso também, né, gente? Vamos entender a Idoso, situação né? da pessoa. Lestat já, né? Já passou do idoso faz tempo. O bicho é centenário, mas enfim. Eu achei essa cena lindíssima. A gente já tinha visto bastante fotos, né? Já tinha saído bastante coisa, mas assim, ver a cena em si foi assim bem interessante. E eu acho aquele diálogo ali do começo foi muito interessante. Gostei bastante também do Louis, né? Do Lestat falando de quem construiu, não sei o quê, barará, e o Louis lá, e aí tá falando de quantos negros foram mortos, quantos negros tiveram seus corpos expostos aqui, que não sei o quê. Tipo, foi um cala a boca no Lestat lindíssimo. Adorei. Uhum. Parabéns. A série está sendo sensacional também nessa questão, né, nesse posicionamento, né, contra o racismo, contra essa questão, e assim, tá. Eles estão assim sendo discretos em alguns pontos, mas sendo certeiros. Tipo, esse foi um ponto discreto, mas assim, certeiro, não precisou, sabe, fazer bagunça, não precisou gritar, não precisou. Foi só aquela coisa ali, tipo, já foi aquela porrada bonita, elegante. Que eu achei dessa cena, posso falar bem rapidinho. Uhum. Sim. Cinematografia muito boa. A direção Lindíssima. de arte dessa cena tá belíssima. Eu achei assim sutil a parte do chapeuzinho do Louis, assim, do lado dele. Assim, a disposição das coisas tá muito bonita, assim. Não só nessa cena, mas essa cena em particular eu achei assim simples, mas linda. Então, achei a cinematografia muito bonita. E também a parte do que ele começa a falar sobre literatura. Eu sou professora de inglês, então, tipo, é um momento que eu gosto muito, então, Te ganhou nota ali. 10. Nota 10. Só uma curiosidade. Aquela igreja que aparece no fundo, ela é a primeira igreja norte-americana e ela foi fundada ali em Nova Orleans. Eu achei bem interessante isso Que quando eu fui legal. pesquisar. Não, e é linda. É lindíssima, lindíssima, lindíssima. É a igreja católica mais antiga dos Estados Unidos da América. Nossa, Legal, que né? máximo. Viu? Nós também somos cultura. Entrevista com o vampiro também é cultura. E a casa da Anne também, outra coisa, a casa da Anne, que ela morava até o Stan morrer, né? Também era uma capela antigamente, então tem muita coisa que ela manteve da capela. Que massa Muito mesmo. vitral, assim, que ela tinha. Então, era da capela que era a casa dela antes. Era uma capelinha. Continuando a série. Sobre essa questão que a Malha falou, levantou aí do chapéu e ia falar depois, não. Gente, teve um erro de continuidade grotesco, vocês repararam? O Louis Não. Voltou para casa sem o sem o chapéu. chapéu e a bengala, que estavam ao lado do É. banco. Eu fiquei. Aham. Não, Eu reparo em tudo isso, né, gente? A Eu gente, quando também. estuda cinema, é um inferno. E sem o livro também, as duas coisas, o livro e o chapéu. E tinha uma bengala também. Tinha. Tinha uma bengalinha também. Que é aquela que ele Uhum. carrega, que tem a faca, a daga, sei lá, como é o nome daquilo. Mas eu fiquei revoltada. Eu falei, não acredito que deram um mole desse nesse erro de continuidade horrível. eu engoli, sabe por quê? Porque eles estão ali na praça, de repente eles tinham voltado para casa antes de voltar ali para aquele Pode vilarejo. ser, Então, me engoliu. Eu pode ser. engoli. Não fez muita diferença para mim, não. Talvez seja por isso que eu não tenha percebido. Mas então, seguindo. Ai, gente, agora já começa a subir o ódio assim do Louis, mas vamos lá. Manter a calma. Ele sugerindo pro Lestat, ele falando pro Lestat que não quer matar o humano, não sei o quê. Aquela lenga-lenga dele, chata. Aquela lenga-lenga ridícula dele. Aí ele sugere pro Lestat, vamos mudar as nossas vítimas. A gente mata só quem merece. Eu super apoio. Eu tinha falado com a Sheila, né, Sheila? Eu tinha falado com você. Gente, se existe, se eu viro vampira, olha, minhas primeiras vítimas, eu vou lá para Brasília,
lá pra aquele povo lá, sei lá como é o nome daquele lugar lá. Gente, político a rodo ali, ó, ninguém presta, entendeu? Depois a E meu gente primeiro parte pro... Apoiado. Ainda mais lendo a mente, a gente lendo a mente da pessoa lá, a gente tem como saber quem é o mais que não presta, e a gente vai naquela escalazinha ali, entendeu? Aí depois a gente parte para uma cadeia que tem os assassinos, os estupradores e por aí vai. Mas enfim, Lui fala isso e Lui não faz isso. Eu fico revoltada, fiquei revoltada. Se fudeu. Primeiro, coitado do gato. Gente, que ódio do Lui. Eu não sou fã Fico de muito bicho, assim, eu gosto dos outros igual criança, eu não tenho bicho, mas não mexe com bicho, entendeu? Na minha frente, não. Gente, qual a Coitado do necessidade de gato. matar o gato? Ainda mais que eu achei que o Louis meio que provocou o Lestat. Ah, então, ele parece que ele é criminoso, não sei o quê. Daí o Lestat, ah, então tá. Daí o Lestat foi lá e Vambora! fez o negócio e ele, tipo... Ah, o olhar do Lestat, pra mim, tipo, é muito caricato, ele assim, tipo... Ah, Tá de eu sacanagem. acabei de Tu matar tá alguém, zoando na minha cara. Foi bem pô, essa cara sabe? que ele fez, entendeu? Uhum. Gente, aquela, sabe, aquela pagando de bom moço, que não sei o quê, tentando. Aí chega Esses na hora, são Lestat os vai lá, todo piores. predisposto. É isso que você quer? Tá bom, eu faço isso por você. Aí chega no final, diacho do homem. Não faz o que fala, gente. Não dobra um negócio desse, não. Ah, mas que raiva. Já tô Eu soltando fiquei com a aqui. raiva do Lestat. Falei, cara, mas... E agora? Tipo, o Gente, eu cara já tá odiei. ali, sabe? Mas Meu Deus. o contexto da cena, na verdade, eu acho que é para ser engraçado, né? Até a maneira como o Lestat sai e corre atrás do ladrão é engraçado, é cômico. E E o é perceber. Lestat lá, todo na velocidade, e o Lui lá correndo, todo destrambelhado. Gente, parece até eu correndo. Todo desastrado, tropeçando Mas, no próprio pé. nossa, quando eu Ele é um terminei de ver vampiro essa novo, cena, né, também. Não dá de pra ele. como o Louis é patético, né? Eu vou... Né? É. Coitado, A gente, Sheila manda, assim, ponto. É isso aí, é isso aí. sinceramente, velho. E aí o cara olhando lá, aí eu passo o gato, aí ele pega o gato. Aí eu disse, é sério isso, velho? Depois, Puta merda, sabe? depois daquela. Não. É só isso que eu achei da cena, assim, que ela realmente é uma cena engraçada, né? Ela é feita para você achar graça e para ver o quanto o Louis é Ele é patético. ridículo. Que ele Ele é é, né? ridículo. Foi bem hipócrita, né? Mas isso é Porque super engraçado. e acabou pegando o gato e acho que é como a Maria falou, a Gente, cara do porque Lestat diz tudo. me A cara do representou Lestat foi total. a Eu cena, também. nossa, Cara, eu tive que Deus. pausar essa cena e eu olhei assim, eu falei, cara, aí eu repassei toda aquela conversa, sabe, do Ian. Falei, mano, o cara falou tudo aquilo para chegar na hora e fazer essa pataquada, essa palhaçada. Ah, dá um tempo, velho. Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, Lui, se ele não fosse tão importante pra história, se dependesse de mim, cara, não tá feliz em ser vampiro? Espera amanhecer, se bota no. Ou faz igual, como é que é o nome dele? É Magnus? Foi Magnus, né? Que se tacou no fogo depois de criar o Lestat. Se taca no fogo, sai no sol. Pelo amor de Deus, o cara não estava feliz como humano, o cara não tá feliz como vampiro. O que esse homem quer da vida, gente? Pelo amor de Deus, Tá alguém com me o explica. Lestat e não tá feliz, gente. Como que pode? Tipo, Eu Ele não, nunca tá feliz com não faz nada, né? sentido. Hã? Ele nunca tá feliz com nada. olha, É Não isso, dá pra basicamente. entender. essa cena assim Mas ele foi a tá menos derrota. chato, né? Tá menos chato que nos livros também. É, ainda tá menos chato. Amém por Ainda isso. bem, pra audiência, né? Porque se ele tivesse assim no livro, nossa. Então, aí vamos seguindo para aquela parte importante. O Lui, com aquela dieta, mostrou aquela cena, né? Igual ao filme, o Lui naquela dieta ridícula dos ratos. Deplorável aquilo. Nojento também.
nojento, principalmente. Gente, olha só. Estamos em quê? Desenho de rato, gente. 1917? Tá em 1917. Gente, como é que Nojento. não rola assim uma. Claro, ele é vampiro, ele não vai ficar doente. Mas, gente, e a leptospirose? Tá onde? Pelo amor de Deus, que nojo! Eu não sei nem se nessa época já tinham descoberto a doença, né? Que é o rato, que é o transmissor. Não sei, tô por fora, não lembro. Mas que nojo! Que nojo! Pelo amor de Deus! Ai, gente. Nossa. Muito grotesco. Também, eu Não, e ele super. mordendo numa vontade, né? O rato quase abocanhando o rato inteiro. Eu falei, ai, Tem tanta Jesus. gente ruim Coitado do Ele rato. pede uma gaiola cheia de Vai rato, pegar né? só os Uma ratos. gaiola. É porque, assim, para o tamanho dele, ele teria que vamos botar tomar, né? Porque ele não come, ele toma o sangue de sei lá, pelo menos uns 100 ratos por dia para tentar, né, ser o suficiente e deixar ele satisfeito, porque depois mesmo ele, quando o Lestat tá lá com a Antoniette, o Louis tá narrando, ele fala que por causa da dieta dele, ele tá tão fraco que ele mal conseguia segurar um livro. Eu fiquei tipo, Uhum. gente, por quê? É isso mesmo, essa dieta dele, né? Você vê que ele até fica, não só, ele fica menos agressivo, ele fica mais passivo, né? Ele já é, ele mesmo, né? Aí pronto, aí desandou de vez. e aí ele fica mais fraco mesmo, até a questão sexual é comentada também, né? Que ele já Sim. não. Mas é justamente por isso, eu acho, a dieta realmente tem essa influência neles, né? Gente, é igual a gente, o humano. Se ficar sem comer, a gente vai ter energia para quê? A gente não vai ter energia para nada. A gente mal vai levantar da cama. Quanto mais Uhum. dias sem alimento, sem a quantidade de calorias o suficiente para o nosso corpo, a gente vai começar a definhar. É tipo, independente de você ser humano, vampiro, o que você for, isso, tipo, é a lei natural básica do corpo da gente, entendeu? Uhum. É, Exatamente. é como, ai, olha, Lui, Lui, Lui. Que mais? A gente teve o chilique do Lui, né? Gente, agora eu vou falar. Vou falar. A Malha já até sabe, já até. Começa que daí depois eu falo, eu falo. A Eu Malha vou já falar muito. Eu vou hablar, que nem estão Gente, falando agora. cara, o cara tá. Olha só. O cara escolheu ficar nesse estado. Aí o cara não tá lá chegando junto no negócio. E o cara quer reclamar que, né, o Lestat foi ali e, pô, isso tudo não tá fazendo, né? Pô, a gente tá num relacionamento. Um relacionamento também tu não tá chegando junto, tu quer que eu faça o quê? Fica aqui, sou obrigada a ficar aqui esperando com a boa vontade pra poder. Dá um tempo, né, meu querido? Dá um tempo. Pô, fala sério. Ninguém merece, gente. Olha, eu tô até suando de raiva. Mas isso foi uma mudança que fizeram dos livros, né? Porque nos livros o Pipi dos vampiros não. Eles não têm ereção nos Então, livros. mas aí que tá. Em nenhum momento foi citado que ele tem ereção. A gente vai chegar na parte lá deixa eu ver o nome Sim. do menino aqui. Na parte do Jonas. Mas até então, entre o Lestat e o Lu, em nenhum momento é citado a ereção. Uhum. Né? O prazer deles é em um beber o sangue do outro, ele ter aquele, né, aquela coisa, as preliminares, vamos chamar de preliminares, entendeu? Mas não chega, nem não tem ereção, a gente em nenhum momento viu ereção, a gente em nenhum momento viu. Gente, eu não sei se o YouTube vai bloquear isso, mas eu não tô falando palavras ilícitas. Prazer, então, falemos Não, assim. não teve Teve ereção prazer e não teve no penetração. ato das coisas lá. Então, Mas eu assim, acho que a gente tá falando de uma forma científica. oi? Não tem problema, não. Eu não entendi. Fala de forma científica. Eu acho que não tem Isso, problema, não. Então, entendeu? Eu tô falando aqui, não tô falando as palavras Mas ilícitas, se eu não né? se eu não me engano, a Jéssica pode falar se eu estou certa ou errada, mas eles são capazes disso, mas não tem o final, que é, né, a parte que chega lá e tal, eles fazem isso quando eles tomam sangue mesmo. Mas a parte de ficar excitado existe. Tipo, tem, mas não chega no final. É isso que Sim, pelo mas menos eles que não explicou no livro, copulam. assim.
É, nos livros, né? Eles não têm a cópula. Então, Essa é a palavra. isso. eu vi a Samira comentando no grupo do Telegram que não rola nem a ereção. Gente, não tem nem como, o corpo tá morto. Não tem fluido, o corpo. É que tem sangue, né? Não, mas aí o sangue não vai pra veia dele, o sangue vai pro. Na verdade, eles têm sangue, mas o sangue deles é gelado. Eles têm sangue frio, né? Vampiros, então Então o assim, negócio não sobe. a Samira até citou o. Ai, gente, eu não lembro agora. Mas a Samira deixou bem. Ela citou o livro todo, a parte do livro, que não sei quem, lá, uma personagem lá na frente, tá tentando, né, fazer os negócios A lá com. Pandora. Isso, a A Pandora com. Pandora com o Marius. Isso, aí o Marius fala pra Ela ela. pede para ele colocar nela, só que não vai. Ele fala, você sabe que a gente não. Aí ela, não, mas eu quero sentir você dentro de mim mesmo assim, Jesus. Esse vídeo vai ser bloqueado. É o livro, YouTube, é o livro, não posso fazer nada. Vai reclamar com a Annie Rice. Vai lá no Além reclamar com a Annie Rice, por favor. Então, assim, e realmente, todos os outros vampiros que a gente conhece, tirando The Originals, né, o universo de The Vampire Diaries e Crepúsculo. Então, a gente falando. Os outros vampiros não fazem filho, gente. Blood Não rola também. filho, não filho tem. Não filho rola, não tem filho. Entendeu? Não, Então, no True Blood, a mitologia de True O Blood Blood, também. eu nem sei. True Blood Vampiros tem? fazem. Não lembro. Ai, gente. Não, True Blood, True Blood tem tudo, né? True Blood Mas tem. você veja, o Drácula tem uma filha. Hã? Mas. Não sei se do é Drácula filha, mas se ela é filha. Mas tem Mas- um negócio lá que o Drácula tem uma filha. Mas não. Acho que é basicamente isso, né? Não rola, nos vampiros da Anne não rola o abençoado lá, né, funcionar. Ai, gente. O abençoado. Falar, falar essas coisas melhor no YouTube não dá certo, mas enfim. Mas enfim, né? É aquela coisa, para ficar mais emocionante a série, foi uma adaptação que eles fizeram. Acho que a gente ainda vai ver Mas se vai eu rolar. fiquei assim, tipo, tá, a gente vai chegar lá, mas depois eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu queria ter A visto questão mais. do Lui ter feito isso, sabe? A gente vai. Então, eu quero chegar aí também. Tá. Eu queria ter visto mais da cena do Lestat com a Antoniette, porque assim a gente teria uma noção melhor. O que rolou realmente ali, entendeu? Se foi só preliminares, ou se chegou, né, nos finalmente. Porque ele não sugou ela. Uhum. O que eu entendi, real, o que eu entendi 100%, é que ele realmente estava fazendo ciúme no Lui. Tipo, ponto. É isso. Ele tava lá com ela, mas ele tava olhando para ele. Tipo, Não, sim. ele tava fazendo isso por causa do Lui, e o Lui tava ali. Então, tipo, só que o Lui falou: eu acho que eu vou embora. E na cabeça dele, do Lestat, foi tipo, ele não quer mais nada, sabe? Foi o que eu entendi, assim, tipo, do que o Lestat achou, assim, na cabecinha dele. Não, eu tô dizendo assim, a questão, a minha curiosidade depois que o Lui sai, né? Eu queria saber até onde foi aquele rolo ali com a Antoniette, porque quando o Luiz saiu, ela já tava com os peitos de fora, entendeu? Ela já chegando, botou os peitos para fora e quis nem saber. O que eu quero saber continuou a partir dali? Ou Eu tipo, achei que o Luiz foi embora, o Lestat foi igual a despachou Lily, eu ela. acho. Ele deu, assim, tipo, o prazer para ela e deixou ela dormindo, sei lá. Foi Pode parecido, ser. eu acho que foi meio É que isso que eu queria ter visto parecido mais. eu acho que foi meio parecido com o primeiro episódio, assim, sabe, nessa questão. Porque até então, assim, tá em aberto essa questão, se eles vão colocar realmente os vampiros tendo ereção, fazendo tudo isso, ou se eles vão seguir a linha da Anne nos livros, entendeu? Eu tenho uma coisa para falar, porque tem a questão da hipnose, né? Vampiros têm poder de dominar a mente das pessoas.
eu acho que nessa questão, talvez, da Antoniette, talvez seja, e dos outros relacionamentos que o Lestat tem, talvez seja a questão da hipnose também. Também tem isso, né? Na minha visão, né? Não sei se É eu isso que tô eu certa. pensei também. Eu acho que É ele o que a faz Amália isso. falou. Aham. Só que foi o que eu falei, não fica claro pra gente. A gente não tem Porque o que certeza eu do que acho, rolou. no meu ponto de vista, o Lestat não teve prazer ali. Com Porque certeza, não. ele não chegou a morder ela. Tanto que ele fala Uhum. assim: eu deixei ela embora, porque ela é muito talentosa. E, tipo, meio que deixou ela embora. Então, ele mesmo não teve prazer em fazer aquilo. Para ele, tanto Uhum. faz. Nesse sentido. Então, eu acho que foi realmente para fazer o Louis ficar com ciúme. Eu concordo com a Jéssica, acho que é a questão da hipnose mesmo, porque. E aí vocês falam assim, a série não deixou isso claro. Mas eu acho que, na verdade, deixou. No piloto, quando aquele primeiro contato A Lily, físico, né? A exato, Miss Lily. ele tá ali do lado da Miss Lily, ele fala umas palavras para ela, e antes de ela, de fato, dormir, aparentemente parece que ela tem um orgasmo. Uhum. Então, assim, é como se ele realmente tivesse entrado na mente dela é projetado imagens, como a gente vê nos livros, né? Que eles projetam Exatamente. Que imagens. também vai ser explicado um pouco depois como ele faz isso, né? Então, Não assim, eu só com acho, na uma verdade, pessoa, com várias. exato. Eu acredito que tenha sido isso, assim. É. Enfim. Após isso, o Luiz sai lá, né? Come os ratinhos dele, come os bichos dele lá. Ai, Jesus. E quando ele volta, o Lestat tá lá incinerando o dentista, né? E aí rola aquela conversa do eu não sou o suficiente pra você. Claro, amado, tu não tá fazendo o que tinha que fazer, tu quer o quê, querido? Mas enfim. Engraçado, porque ao mínimo de demonstração de ciúme do Louis, o Lestat fica tão feliz. Tipo, pra gente ver Gente, o quanto ele não tá sendo atendido nas coisas dele. Tipo, realmente, o Louis não demonstra nada pra ele. Não não, demonstra nada. não E, tipo, mesmo. esse mínimo que ele demonstrou, o Depois Lestat fala ficou, que o abusivo é o uau, Lestat. tipo, sabe? Gente, ele Então, correndo, saltitando aham. assim. Ai, eu assisti aquela cena ali, eu assisti sei lá quantas vezes, porque eu assisti e voltava, assisti, aquela cena, ele é muito maravilhoso, ele rindo, ai gente, eu quero sempre pra mim, pelo amor de Deus, alguém bota ele num potinho e me dá, por favor, ele é perfeito demais, eu Tem quero. uma questão que eu achei interessante, ao quanto a fala do Louis em outro episódio, por isso que eu acho que tá tendo um arco bem interessante, assim, pelo Interligando menos tudo. na adaptação. Uhum. O Louis fala assim: eu não me senti em nenhum momento sendo usado pelo Lestat, assim, tipo, como vítima, entendeu? Mas ele E usou, agora eu tô começando a entender o porquê. porque foi ele que usou, né? Vamos chegar lá. Que é É, aquela fofoca que a gente tava no WhatsApp hoje. Ai, gente, que ódio. Faz sentido, viu? Alguém quer levantar alguma coisa sobre Eu isso aí? quero. Faz muito O... sentido, porque, como a Amália falou, ele não demonstra que ele sente alguma coisa pelo Luiz. Não, Então, gente. ele fica nessa situação, né? Gente, eu tô no relacionamento com uma pessoa e a pessoa não tá nem aí A pra pessoa tá mim. cagando Coisa. pra mim. Dá um tempo. foi isso que eu Depois achei. que a gente fala que é o Lestat que é abusivo, que é isso, que é Que é o aquilo. escroto, que é o manipulador, que é não sei o quê. Dá um... É, é o Lestat, né? O Lui. Deixa eu ficar quieta. ele se finge de bonzinho. Eu perco a compostura, gente. Eu perco a compostura, não dá. Uma coisa até uma coisa que eu achei bem legal, assim, da série, é que o Daniel, quando corta a parte para o Daniel e para o Louis, o Daniel coloca as fitas da entrevista de 1976 e hoje, né? Uhum. Comparação, né? De como ele fala assim, nossa, você fala do Lestat em 76 dessa forma, e agora você já chama ele de o carvão que me aquecia no inverno. Quer dizer, que As mudança. versões diferentes, Exato, né? exato. Eu até vi no Twitter, por causa dessa conversa do Daniel com ele no meio do episódio, muita gente comentando que talvez o intuito do Lui querer refazer essa entrevista seja realmente para chamar Chamar o atenção. Lestat de volta.
Pegar o Lestat de volta, exatamente. Porque ele E olha consegue... só, gente, olha só que loucura. Sheila, desculpa até eu falar. Eu tava vendo o Facebook da Anne, certo? E a Anne falou o seguinte: olha só que como tá juntando as peças, eu acho que é isso. Ela fala assim, ó. Não vamos ser pessimistas quanto ao casamento. Ponto. Eu vou falar uma confidência para você que o Lestat está procurando Louis, e é isso que eu falei com a Elizabeth hoje à tarde, que eles não conseguem ler a mente um do outro, então eles realmente precisam procurar um o outro. Não é que nem os outros que o Louis ouve por aí, falar, ele que nem a gente estava falando, Fulano tá em tal ele gostou lugar. da pandemia porque é uma desculpa para poder matar, enfim. No primeiro episódio lá, e, tipo, o Louis fala que um vampiro gostou por causa disso. Daí ele falou assim: ele está procurando o Louis por tudo, por todos os lugares, e que ele quer o Louis de volta. E o Louis também, ele sabe que ama o Lestat de algum jeito. Então eu acho que de algum jeito o Louis está tentando trazer o Lestat de volta também. Está tentando chamar atenção para ele. Não, e sobre essa questão da diferença, né, das divergências entre a primeira entrevista e a segunda, gente, é visível que na primeira entrevista o Louis está completamente magoado com o Lestat. Não sei por quê, porque quem matou quem? Né? Quem ajudou a jogar no pântano e por aí vai. Mas, enfim, o que Louis tem para ficar revoltadinho dessa vida? Mas, enfim, seguimos. Então, assim, naquela época ele estava magoado, então ele, na primeira entrevista, ele transforma o Lestat num monstro, entendeu? E agora não, agora com a cabeça mais, entendeu? Com essa distância entre os dois, sem essa dependência, sem esse controle de um sobre o outro, ele conseguiu pensar melhor sobre tudo o que aconteceu e ele, além de possivelmente estar procurando o Lestat e usar a segunda entrevista para isso, ele também vai contar a real situação, o que aconteceu de verdade, que o Lestat fazia tudo por ele e ele que foi o ingrato Judas. Eu ia falar outra palavra, mas ainda bem que eu lembrei do Judas. Ele que foi o filho da mãe na história, entendeu? Ele tá assumindo, quem não prestou fui eu. E o povo vai ter que aceitar isso, gente, porque realmente é. A gente vê desde o primeiro episódio, o Lestat tá ali, ó, fazendo tudo. Quer a porcaria do bordel? Toma, eu vendo, eu compro pra você. Tu quer isso? Toma, eu te dou. Toma. Tu quer aquilo? Toma, vamos lá. E o Louis não. Aí o Louis... Ai, vamos chegar nessa parte ainda do episódio, que, gente, eu tô revoltada com essa cena. Tô revoltada. Tô aqui pronta para matar um. Mas vamos. Calma. Tá, Calma. daí a gente pode falar assim: of course, é claro que você pode ir lá procurar. Claro que você Gente, pode. E outra coisa nessa cena aí que a gente tá falando, a cara do Lestat, quando o Louis fala, então eu posso com qualquer um, aí o Lestat, Claro! pé da vida, pode. Aquela cara. Tipo, falando pode, doido. Aquele olhar. Tipo, se você for inteligente, você vai ver pela minha cara que não pode. Mas eu vou falar que pode para não ser o errado da história, entendeu? Tanto é que ele fala várias vezes para se convencer também, eu acho, sabe? É claro. Acho que foi bem isso mesmo. Dá para ouvir a cabeça dele, tipo, trabalhando assim, sabe? As pecinhas girando assim, sabe? Mas, gente, ele tá assim, não julgou o Louis. Porque num relacionamento aberto, se o Lestat quer isso, o Louis, ele também, todos os dois têm que ser igualitário, os dois têm que ter os mesmos direitos. Se você pode, eu também posso. Ou abre tudo para tudo, ou não abre nada para ninguém. Eu tive muitos colegas que passaram um relacionamento aberto, nunca dá certo. Nunca. Sempre acaba. E nunca não dá certo, gente. Não dá. Ou é ou não é, né? Ou é fechado ou fica solteiro e fica com mundo. Não dá certo. Para mim, eu acho assim. Eu não sou contra, óbvio. Mas se você tá num relacionamento,
Porque para mim, relacionamento aberto é como se você tivesse na vida de solteiro. Então continua solteiro, pô. Sabe? Muito complicado isso, assim. Mas eu não sou contra quem abre, mas geralmente, pela minha vivência, não foi comigo, óbvio, mas com as pessoas que eu conheço, não deu certo. Não deu certo. Então, vai muito da cabeça, entendeu? Tem gente que acha que consegue manter um relacionamento aberto, mas a você achar e você vivenciar aquilo são coisas completamente Foi o que diferentes. aconteceu com o Lestat, né? Ele achou que conseguia, mas... São coisas absurdamente diferentes. Você não mesmo. sabe qual vai ser a sua reação até você passar por aquilo ali. Você não pode dizer, eu vou sentir isso, eu vou querer aquilo, se você nunca passou. Como você sabe o que você vai dizer, o que você vai sentir, o que você vai pensar, o que você vai achar? Você não sabe, você nunca passou por aquilo. Então, assim, é complicado. É igual o relacionamento de um humano com um vampiro, né? A gente sabe na Relacionamento fantasia. normal. É um próprio relacionamento. Igual tem gente que. Eu vejo muita gente falando aí, quando eu me relacionar, vai ser assim, vai ser assado, que não sei o que, eu não vou permitir isso. Gente, ninguém sabe. Às vezes a pessoa nunca namorou na vida, a pessoa nunca teve um parceiro, uma parceira na vida. Não tem como saber, você só vai saber quando aquilo ali acontecer, quando você viver aquilo ali. Aí ali, naquele dia, vivendo, experienciando aquilo ali, você vai saber qual vai ser a sua reação, o que você vai achar, o que você vai querer. Exatamente. Aí o negócio fica estreito. Mas, enfim, essa cena do Luiz, e do Lestat foi sensacional. Porque, assim, eu não entendi, de verdade, eu não entendi essa pergunta do Luiz. Não fez cabimento. Não fez sentido essa pergunta do Lu e ele perguntar isso. Eu não sou o suficiente. Sendo que, assim, ele mesmo está se afastando do Lestat. Ele está afastando o Lestat dele. Era outra, era que se eu podia ficar com outra pessoa. Não, também, não. eu falei, ué, mas... Não, essa super, Não é? super compreensível. Na minha concepção, ele não deveria nem perguntar. Se fosse eu, chegava e falava, olha só, querido, tá bom, você quer? Vai, mas também tô indo. É assim, vai querer? Então vambora. Se tu quiser, é desse jeito. Ou os dois podem tudo, ou ninguém pode nada nesse cacete. Entendeu? Mas eu achei Olha, fala desnecessário. Foi desnecessário. Eu achei desnecessário essa pergunta do Lui. Porém, entendo porque ele é dependente da forma que ele é. Né? Ele é controlável da forma que ele é. Então, parece que tecnicamente, ele não ele consegue precisou ficar sozinho. pedir autorização. Né? Que mais? Deixa eu ver. Inclusive, uma coisa, gente, não lembro, não sei, em entrevista eu não lembro, eu acho que não sei, mas sobre a sexualidade do Lestat, é citado alguma coisa, assim, explicitamente, eu sou bi, eu sou pan, eu sou algum... Não, ele é Ele bissexual. fala, ele fala que ele é bissexual. ele não discrimina, ele falou. Ele Não não falou com as discrimina. palavras, mas tem várias situações que demonstram que ele gosta de homem e de mulher. Porque eu fiquei na dúvida se ele era bi ou se ele era pan, entendeu? Ele, no começo do livro, do Vampiro Lestat, quando ele vai, quando ele ainda é humano, na verdade, ele vai com uma trupe de teatro, né? É assim que fala? Eu falei Isso, errado. Eu acho que tô E por é um fora. grupo de artistas, né? fala que deitou, ele não fala isso, né? Que eles são muito clássicos, né? Quando fala assim. E essa noite eu dormi nos braços de uma das atrizes principais do grupo. Então, assim, é citado várias vezes, ele beija várias mulheres. A própria Gabriele, né, que é a mãe, é um relacionamento muito estranho. Ele fala mesmo, Game of bota Thrones. Nicolas, né? Aí. Relacionamento dele com o Nicolas, um violinista. Isso é muito, tá. muito bonito. A minha dúvida mesmo era se ele era somente bissexual ou se ele era pansexual, porque aí o pansexual vai abranger tudo, né? O bissexual não, é só homem e a mulher. O pansexual não, é independente de gênero, independente de órgão sexual. Se é homem, se é mulher, é independente. Então, está claro, para quem não sabia, para quem tinha dúvidas, para quem achava alguma coisa, é bissexual e acabou. Mas eu não aceito, tô nem aí. Ninguém tá pedindo para aceitar, amado. Só segue a vida ou então para de assistir e para de ler.
E vamos falar do... Cadê? Gente, aquele amigo de infância, amigo colorido de infância do Louis, que chega assim do nada, do absoluto nada, entendeu? Não, ele não tem ele no livro, tem? Não. Tem Não. ele no livro. Eu fiquei um tempão batendo minha cabeça. Eu falei, gente, não tem esse menino no livro, não. Não lembro disso, Gente, eu não. Antonieta é, na verdade, o Antônio, né? Isso eu acho Uhum, que é ele, né? Eles mudaram o sexo do personagem. uhum. Jonas, achei interessantíssimo, adorei, porque, tipo assim, ficou claro ali também que Louis é. Acho que o Louis em si já é gay mesmo. Ele é homossexual, ele não é bi. Porque até então não citou nenhuma mulher. Ele mesmo não ficava com a Miss Lily, ele não dormia, não se deitava com ela, não com ela. Tanto que ela fala, ele nunca deitou comigo, ele sempre ficava comigo para conversar, entendeu? Então, ficou claro ali que o Louis é um personagem homossexual. Sim, isso que eu Ponto. entendi também. Aham. Exatamente. Porque Eles, né, ele só sente atração mesmo por por homens. homens. Aham. Exatamente. Então é isso aí também. Quem Foi gostar, meio que gostou. só pretexto para ficar com o Lestat, tá ligado? Quem gostar, gostou. Quem não gostou, sinta-se à vontade para se retirar da série dos livros. A gente não precisa de mais gente homofóbica aqui, não, amado. Mas, gente, adorei o Jonas. Lindíssimo, inclusive, né? Fiquei amando. Um amorzinho. Lui sabia escolher. Começo de conversa, Lui sabia escolher. E ele parecia ser assim uma válvula de escape, pareceu ser uma válvula de escape bem importante para o Lui, tanto para ele aceitar quem ele era, independente de como ele fala. Quando ele fala para o Lestat quem é o Jonas, ele cita que nos momentos errados, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele, né, supõe que aquilo que ele fazia com o Jonas era errado, mas foi importante para ele se descobrir como uma pessoa, como um homem homossexual. Eu adorei isso. Eu gostei muito dessa Eu. cena, acho ele muito querido, assim. É um personagem muito, muito legal deles terem colocado ali. E, assim, a gente conhece um pouco mais o Louis, né? Pelo menos o Louis da série, assim. Uhum. E a gente vê que ele já tinha essa inclinação antes e que explica muito dele ter ficado com o Lestat naquela noite lá da Miss Lily, né? Então, é isso. Eu tô gostando que a série tá indo pra esse rumo dele ser mesmo homossexual. É interessante dessa visão, né? Porque tem aquelas pessoas preconceituosas falando assim, ai, só tá tendo lacração na série. Aí esse povo só reclama, né? Gente, Ou seja, tá cansado, né? Jéssica, então, deixa eu falar Tá tendo lacração. Não, sobre gente, isso é que você representatividade, porque na verdade. A gente está vivendo numa época muito estranha, eu costumo dizer assim, que as pessoas estão confundindo determinados tipos de ideologia social e política, infelizmente, e distorcendo de fato que é sinônimo de alguma coisa. Então, eu Será? acredito que a galera lacração é a máscara da galera que, na verdade, é xenofóbica, homofóbica, misógina, Sim, enfim. exatamente. Racista. Eu ouvi hoje, inclusive no YouTube, um crítico falando sobre Entrevista com o Vampiro, a série, e eu achei muito bacana quando ele falou assim, e Ah, antes tá. que vocês... Eu já estava aqui me preparando para descobrir quem era. Depois eu comento em off. Não, mas ele não falou ele não foi preconceituoso, pelo Não, sim. contrário. Ele comentou assim, e antes que você pense que a série é uma série de lacração, saiba que Entrevista com o Vampiro foi escrito em 1976. Então, foi muito antes desse nome lacração existir. Uhum. Então, infelizmente, isso é muito triste, né? Porque as pessoas Foi, hoje... inclusive, só ressaltando, foi numa época nos Estados Unidos onde ser gay era contra a lei. A Uhum. pessoa era presa por ser gay, por ser homossexual. A Uhum. pessoa era morta. Tipo assim,
na frente de qualquer pessoa, e não é e quem cometeu o assassinato não sofria nenhum tipo de consequência. Uhum. Então, assim, Exatamente. foi importantíssimo a Anne escrever um livro com essa temática naquela época. Os Estados Unidos, dos anos 70 aos anos 90, matou homossexuais absurdamente, no nível que hoje se mata no Brasil. Mata no Brasil, exatamente. Uhum. E era 1970, 1990. Hoje a gente está em 2021, essa porcaria, essa palhaçada, tá mesmo. essa coisa ridícula ainda não acabou. Mas, desculpa, Sheila, te interromper. Pode seguir. Não, mas dá muita raiva mesmo, porque parece que em vez de a gente continuar e progredir, a gente está regredindo, gente. Porque, assim, cara, a gente já está tipo, super avançado em tudo, mas isso a cabeça das pessoas são tão, assim, tipo, pequenas em relação a isso, eu acho tão, assim... Ai, é ridículo, que nem a gente já falou, é uma coisa, assim, que não dá para entender. Finalize, Sheila, que você não finalizou, desculpa. Não era isso. Eu, particularmente, vocês sabem, eu tinha muito medo que a série não engatasse, por causa justamente desse grupo muito grande de haters. E, ironicamente, nesse review que eu vi hoje à tarde, desse canal do YouTube, que depois eu falo qual é o canal, o rapaz comenta justamente isso. Ele disse, porque justamente essas pessoas que também odeiam, vai querer consumir o conteúdo. Porque, acreditem se quiser, os hipócritas são piores do que as pessoas que realmente gostam E do apoiam. conteúdo. Exatamente. E ele comenta sobre esse paradoxo A mente do humana é incompreensível, né? porque ele, principalmente os vampiros da Anne Rice, ele não representa, não é só a questão do homossexualismo, claro que a gente sempre bate bastante aqui nisso, mas a questão dele mostrar, na verdade, os vampiros dela é o espelho da própria sociedade e da gente mesmo. A gente se identifica muito com eles, porque eles representam isso, a parte boa e a parte ruim da humanidade, né? E todos nós temos um dark side e um light side, digamos assim. E ele comenta isso na review dele, e é isso, não é que eu não queria finalizar, mas era esse o ponto, assim, que antes de você chamar a série de lacração, lacração, não sei o quê. Gente, a Anna Rice já escrevia sobre homossexualismo, sobre pansexual, sobre bissexual. Apesar de estarem entre linhas, a gente entende, entendeu? Ela falou isso numa entrevista, ela falou, está nas entrelinhas, mas se você for, ela tá usando a palavra Esperto inteligente, o suficiente, usar você o vai entender. cérebrozinho que mamãe, que Deus lhe deu, é isso. Para quem sabe ler, um pingo é letra, como diz o ditado. Eu gosto da Para maneira o como bom entendedor, não é palavra basta, né? ela não é muito óbvia. Ela sabe que você, leitor, não é burro. Então, ela faz você pensar. Então, fica entre linhas. Inclusive, o próprio relacionamento do Lestat e do Louis no primeiro livro. Depois, mais à frente, no Vampiro Lestat e na Rainha dos Condenados, fica tudo muito óbvio. Mas esse de 1976, fica tudo muito entre linhas. Você não... eu acho que a única coisa que fica óbvia é o crescimento da Cláudia no livro. Você realmente percebe que ela tá virando adolescente, depois ela vira uma mulher na cabeça, né? Então, mas fora isso, é tudo muito entre linhas, assim, você não consegue... Ela não diz assim, ele é o amor da minha vida e a gente vai arrumar uma família, um casal, Até porque, vamos lá, foi o primeiro livro da Anne, era 1976, uma época totalmente homofóbica. Gente, nunca que ela ia conseguir publicar um livro se ela botasse tudo ali na cara. Seria ótimo se ela tivesse tido essa coragem, se ela tivesse botado a cara a tapa, seria. Mas, gente, ela não ia ter sido publicada. Nunca. Nenhuma editora teria aceitado. Todo mundo era homofóbico naquela época, principalmente as editoras. Você pode ver, praticamente, se você encontrar uns 10 livros publicados com essa temática explícita ali, ó, dizendo
na cara. Um homem falando para um homem que ama, ou a mulher falando para a mulher que ama, mostrando a temática gay total, homossexual, é raro. Você não vai encontrar um livro com essa temática nessa época. Nem lá, nem em lugar nenhum, nem em país nenhum, nem em continente nenhum. É da época, então assim, ela não ia ser Exatamente. publicada. Então ela mascarou, ela queria aquilo ali e ela mascarou da forma dela, mas assim, é exatamente isso. Para quem sabe ler um pinga letra, para mim entendedor, meia palavra basta. Para mim entendedor, meia palavra basta. É óbvio. Tá ali, o povo fala: "Ah, mas eu não vi isso, amado, lê de novo, porque tu tá lendo errado, tu não leu o mesmo livro que eu não". Isso eu acho muito estranho, de pessoas que leram o livro e falam assim, cita que fulano e fulano é um casal. Eu digo, gente, lê de novo, hein? Vocês não estão interpretando direito as coisas, não, hein? Então, Lê de né? novo, E, sabe? E aí eu volto naquilo que eu acabei de falar. A gente está vendo uma época que as pessoas estão distorcendo o sinônimo real de determinados tipos de coisas, de determinados tipos de palavras, sabe? E acaba contando uma mentira que, contada 1000 vezes, acaba se tornando uma verdade. E isso é muito triste. Infelizmente, a internet está sendo a porta para mostrar esse tipo de gente gente. nojenta, ridícula, podre, que não deveria nem existir. Eu fico assim, que está reinventando o dicionário da língua portuguesa, porque eu vejo coisas assim terríveis. E sobre essa questão da lacração que você citou, Sheila, gente, o cinema existe desde 1895. Foi o primeiro filme criado por Lumière. Gente, desde 1895 que a gente vê casais heterossexuais nessa merda da TV, do cinema. Então, qual é o problema de botar um casal homossexual numa série, num filme? Se você não gosta, não assiste. Não assiste. É Ninguém tá obrigando, ninguém vai botar uma arma na tua cabeça e vai falar, vai lá e assiste essa merda. Ninguém tá fazendo isso. Assiste quem Como quer. tem muita As gente que fala séries, que as produções são criadas para públicos específicos. Tem as produções para o público heterossexual. Que mais tem, Netflix, HBO, é filme heterossexual. Com um casal heterossexual lá para quem quiser assistir, gente. E ninguém obrigou eu ninguém sempre achei também a ridícula a assistir. história de algumas pessoas falando que casais homossexuais iam influenciar as crianças a serem homossexuais. Eu acho isso o ridículo do ridículo, porque Gente, ninguém é a influencia coisa ninguém a mais nada. Todas as, imbecil que A ele já falou. pessoa, ninguém toda, influencia a orientação de ninguém, gente. E todas as Ah, produções têm Tipo assim, classificação etária. Não é o tipo de uhum. entrevista com vampiro, não é uma série para criança assistir. Por que a criança está assistindo? Engraçado, a criança, É o pai e verdade. a mãe botam a criança para assistir lá um monte de novela que mostra sexo explícito, que mostra um monte de coisa, que mostra um monte de besteira. E isso normal. O pai e a mãe. Gente, eu vejo isso na minha vida, assim, com pessoas que eu conheço. Engraçado que o pai e a mãe falam isso, as pessoas. Mas aí, o pai e a mãe, às vezes, a criança dorme no mesmo quarto que o pai e a mãe vão lá e na frente da criança. Ah, mas a criança tá dormindo cacete. A criança tá te iludindo. E você não tá É preocupado verdade. com isso. A criança Uhum. tá escutando essas músicas, esses funks completamente explícitos, Exatamente. falando E ninguém fala e nada, daí ninguém é muito. nada. Digo Nossa, porque eu cara. sei. Meus vizinhos, as crianças passam o dia inteiro na rua cantando essas músicas explícitas, falando as maiores baixarias que vocês podem imaginar. E ninguém se importa com isso. É Uhum. normal. Fazendo gestos Gestos, né? completamente sexuais. É normal. Uma criança de 4, 5, 6 anos fazendo isso. E é normal. E aí? Eu não posso entrar nesses assuntos, é porque verdade. eu tô até com taquicardia aqui, que eu fico com tanto ódio, eu acho tanto ódio. Mas a gente fica assim, meu Deus, a gente Gente, precisa falar disso, olha, mas a gente precisa mesmo. É necessário a gente falar. eu perco a Falar. compostura, porque eu não tenho paciência para falar sobre esses assuntos, porque é um assunto que não deveria nem ser falado. A gente Uhum. não tinha que estar batendo na mesma tecla. Sabe? Não tinha que estar. É. Nenhum heterossexual fica batendo na tecla. Ah, eu quero fazer um filme com um casal heterossexual. Ninguém fica. Uhum. Ninguém nunca, É bem nunca, isso. nunca fez.
Ninguém nunca precisou. Daí tá, eles chegam lá no matinho, que matinho. eu falei. E daí eles estão conversando e tal, e daí a coisa começa a esquentar, e aí E acontece que a aí? gente tem essa mudança na Calma, parte da série, calma aí. que foi a parte do Louis ficar excitado Eu acho e interessante. morder o próprio braço depois também. Isso que eu achei interessante, ele mordeu o próprio braço. Foi muito Aham. legal. Daí Eu eu pensei gostei. assim, por que que você não fez isso com o seu sobrinho? A sua sobrinha, em vez de você, né? Enfim, ter conseguido esse controle e descobrir se você podia fazer isso. Mas, enfim, tá. Gente, Daí mal sabia a gente quem estava olhando, que né, toda a coisa acontecer. Enfim, então, preciso. Gente, eu fiquei muito curiosa sobre esse. Eu não sei nem. Gente, o que rolou ali? Primeiro que a gente descobriu que Lui e o amiguinho colorido, Joninha, né? Joninhas, já vou. Adoro botar o nome das pessoas no diminutivo. Joninha já estava lá, né? Já tinha participado, já tinha dado uns pulos do gato ali no Lui várias vezes quando era criança. Criança não, adolescente, né? E achei muito interessante. E assim, ele realmente parece gostar do Lui, né? Ele foi ali ver o Lui, sim. eu acredito que por Foi medo, né? triste. Eu acredito que ele estava com medo de morrer na guerra e não ver o Lui pela última vez, ao que parece. Sim. Foi. Foi o que me pareceu isso, né? Uhum. Ou seja, rola um negocinho ali. E tipo assim, gostei de ver isso, sabe? Achei Sim, interessante. eu também. Achei fofo. Foi triste para Todo mundo gostou, né? outra pessoa, outro indivíduo lá, né? Enfim. Chegaremos aí. O Lestat é danado Agora, demais. gente, e aquele blowjob? Então, foi isso. Aquele blowjob. Gente, que o YouTube não cancele esse vídeo, pelo amor de Deus. Então, descobrimos aí que tem esse jeito aí, né, de que ele sente prazer na coisa, no ato. E eu acho que para a série é uma boa, porque daí a gente vê que nem o Lu e nem o Lestat tá fazendo tipo nada para salvar, entre aspas, o relacionamento até então. Aos dois. Né? Então, assim, se a gente descobriu que dá, que é possível, então a gente vê que, tipo, entre aspas, nenhum dos dois estavam, tipo, fazendo alguma coisa desse tipo. Então, é meio complicado, assim. Oh, eu achei interessante essa questão da mordida Braço. no braço. É a É. primeira vez que a gente vê o Lui fazendo isso, porque ele tá naquela dieta ridícula dos ratos. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, cara, aí que entra a minha raiva, o meu ódio, o meu ranço do Lui. Cara, o cara tá vivendo de rato, velho. Aí o cara, vamos ali dar uma asinha no mato. Pelo amor de Deus, amado. Tu sabe que tu vai ficar todo Animar. emocionado. Emocionado. Pô, tu acha que tu não vai surtar e não vai querer matar o homem, gente? Dá um tempo. A mesma merda ele faz lá quando vai visitar a família dele lá toda vez. O cara vai visitar a família lá quase morrendo de fome. Tu quer o quê? Não, eu vou lá, vou visitar. O cara mal saiu das fraldas como um vampiro e quer fazer umas cagadas dessas, umas besteiras Foi dessas. por isso que deu errado essa última visita dele à família, né? Exatamente. Não só Porque ele essa, já mas estava a nervoso. da criança, Todas, gente. né? Ele jogou, ele largou a criança Isso no no chão, chão né? e foi-se embora. Pô, fala sério. Então, assim, eu achei interessante ele usar essa técnica, né, de se morder para conseguir se controlar e não atacar o Joninha lá, né? Eu fiquei feliz porque Joninha ficou vivo, entendeu? Porque eu gostei de Joninha. Eu quero Ele é ver mais de legal. Joninha. E eu vi, assim, né? A gente vê que existia já um afeto entre os dois, já antes disso. Então a gente vê o porquê da criatura lá ter ficado tão pé da vida. E, enfim. Então, nessa cena eu gostei muito, Jesus, como eu a tô gente, eu tô falando gostando besteira. muito dessa questão de estar levando que o Louis, que a gente sabe que ele é homossexual, né? É mesmo homossexual.
E como vocês falaram, parece mesmo que o Jonas ele gosta do Luiz, não é só uma coisa assim, Ele casual, ficou parece todo que ele gosta feliz, né, mesmo que o dele. Luiz prosperou na vida. Verdade. E assim, eu gostaria de ver mais disso, porque, né, o Louis, ele tá com o Lestat, mas ao mesmo tempo parece que nesse momento da vida dele ele não gosta, não tá nem. Eu sinto que ele não gosta do Lestat Eu acho nesse que ele momento da nunca, vida dele. assim, sei lá, não sei se ele realmente gosta. Eu acho que ele começou a gostar depois, sabia? Eu acho que foi bem depois, porque agora ele não tem muito Eu sentimento acho, pelo Lestat. eu acho Mas, que o que atraiu o Lui no Lestat foi o fato do Lestat ser um homem, assim, decidido. Tipo, ele não tá nem aí. Entendeu? Sim. Ele é assumido sim, quem gostar gostou, quem não gostou não tô nem aí, mato mesmo, entendeu? E tipo assim, acho que o Lestat é tudo que ele queria ser e não Sim. conseguia, por sim, preconceito da família e por ser negro. Então ele se apegou a isso, ele falou, quero me aproximar, vou me aproximar dele para tentar pegar um pouco dessa confiança dele, porque o Louis não tem confiança nenhuma. E assim, não Uhum. julgo, gente, não tem nem como. Uma pessoa que passa por tudo que ele passa, por ser um homem negro nessa época, realmente é difícil. Por Uhum. mais que você tente ter um pouco de confiança, vem um arrombado dos infernos lá e bota pra baixo de Mas novo, entendeu? Então, é isso. gente, é Ih, Jéssica caiu. É foi. difícil, entendeu? Então, eu acho que é bem isso. O Lestat é tudo que ele queria ser e ele Uhum. quis ficar perto do Lestat para tentar aprender a ser assim, tanto que ele muda muito. Tanto que Sim, exatamente. ele fica Ele ousado, mudou bastante por compra o causa do Lestat. bordel, ele Uhum. melhora tudo, ele se torna um dos melhores lá, cafetões, né? Uhum. Vamos dizer assim, que é o que ele é, um cafetão e ele se torna um dos maiores, mais ricos e etc. Então ele pega isso tudo do Lestat. E Uhum. aí acho que é isso. Basicamente ele se apoiou no Lestat para poder conseguir ser o que ele queria ser, mas não tinha coragem. Eu acho que a palavra que existe entre o Louis, principalmente em relação ao Lestat, é admiração, por enquanto. Ainda não é amor, não é uma coisa de amor romântico ainda, mas ele tem essa parte do desejo, óbvio, mas também um pouco mais de admiração, assim, eu acho, por Admiração, enquanto. né? É. Tanto Depois que a gente descobre nos livros que sim, que a partir de um certo momento ele começa a amar o Lestat, mas isso é só depois nos livros, então, por enquanto tal- ainda não. talvez seja essa natureza tão complicada e difícil do Lui que faz o Lestat amar ele sempre. Porque É, ele está tão acostumado que todo mundo ame ele, uhum. que pessoa como o Luiz, É isso, é isso. que, Uhum, tipo, não foi, sabe, levou séculos para ele realmente amá-lo, e talvez seja uhum, por isso que ele realmente ama, porque uhum. o Lu é a única criatura que realmente não amou ele 100% a princípio, Que ele entendeu? tem essa oportunidade, eu acho, de conquistar, entendeu? Que ele De tem ser essa oportunidade de conquistar, desafiado, e porque que os faz outros foram tudo fáceis, vinham para ele fácil, entendeu? Só que esse muito. desafio dele poder conquistar o Lui, que ele amou tanto o Lui, sabe? Então eu acho que é essa parte mesmo do desafio dele, eu vou fazer ele gostar de mim, eu vou fazer ele me amar e tal. E eu acho que é esse motivo dele, tipo, ainda, sabe, lutar tanto pelo Lui, assim. Eu acho, eu vou falar sobre essa cena para a gente finalizar e partir para o próximo tópico. Tem duas falas nessa cena que eu acho muito importante a gente citar agora. A primeira é quando o Jonas questiona ele se ele tem alguém e ele fala que não é uma mulher. E você vê essa intimidade, essa abertura que tem com o Jonas, então, já para o telespectador saber que aquela pessoa ali foi uma pessoa importante na vida dele, Sim. como homossexual. E a segunda, que talvez vocês não tenham prestado atenção, mas eu prestei atenção e eu acho que muita gente também prestou,
E quando ele fala do parceiro dele atual, ele fala, não, nós Not perfect. Ele é não é uma perfeito. agreement, né? Tipo, nós temos um Uhum. acordo, Uhum. né? E ele fala que ele é muito e que ele não é perfeito. Isso Perfeito. é importante, porque mais à frente a gente vai entender o porquê quando a gente começar a comentar sobre os outros tópicos. Sim. Gente, como É bem assim? importante mesmo. Você vai entender. Tá vendo? Você percebeu, Amália? Percebi. Aham. Esse é é a Não é parte do perfeito. roteiro fechadinho. Sim, como assim? Ele não é perfeito. Pode falar, Jéssica, desculpa. Ah, Jéssica, vai lá. Tá, não é perfeito, gente. Claro que ele é Entenda, não é isso. É a fala do Louis para o Jonas. Ele fala. perfeito. O Não, Jonas, gente, mas o Lestat não é perfeito. não, Pelo entenda. contrário. Não, gente, presta atenção. Não, sim, eu entendi. O Jonas questiona ele quem é a pessoa que ele está. Aí ele fala: não, ele é um homem, não é uma mulher. E ele é muito. Ele não é perfeito. É isso que ele fala. E aí, lá na frente do episódio, no próprio episódio, vocês vão entender o porquê eu falei isso. Não, sim, Gente, isso aí eu entendi. Eu só tô falando mesmo pelo que a Jéssica falou, que a Jéssica falou que o Lestat é assim perfeito. Gente, o Lestat não é perfeito. Não, é Nenhum. uma metáfora, modo de falar, Ah, sabe? tá, entendi. é isso que o Lui fala, que ele não é Uhum. perfeito. Muito e não é perfeito. É. Que é muito, ponto. Uhum. E ele não é perfeito. Uhum. Ponto. São coisas diferentes. Uhum. Eu achei que a Jéssica tinha falado que tinha rebatido o que você tinha falado e falando que o Lestat é sim perfeito. Isso que eu tinha entendido. Não, oposto, Não, eu oposto. falei como uma metáfora mesmo. Uhum. Como quanto gosta do Will. Sobre as imagens, sobre as cenas que seguiram, a gente tem depois disso, né? A gente já falou do Luiz se mordendo para não matar o Jonas. A gente tem o Lestat, o Luiz, né? Voltando para casa, eles lá debatendo, conversando, que não sei o quê. O Luiz se explicando de novo. Ai, gente, Dele ver a botinha lá do qual a Lestat com a necessidade lama. dele se explicar tanto, dele, sabe, se justificar por. Infelizmente, isso acaba sendo meio que uma mania por, querendo ou não, ter essa situação, questão racista, questão, né? Porque, infelizmente, com aqueles idiotas lá, né? Ele acaba tendo que fazer isso. Então, acho que meio já se tornou algo comum. Pode ser por isso, pode ser que não, entendeu? Né? Porque pelo que a gente conhece do Lui, ele realmente é assim, né? Então, tem esse porém. E aí o Lui vê lá a botinha suja de lama, né? Do Lestat, sujinha de lama. E a gente descobre que o Lestat foi lá servir de voyeur. E uma coisa que eu percebi do Daniel, tá? Ele fala assim, mas se tava cheio de lama, então tava chovendo. Aí o Luiz, eu não sei, eu não lembro. Ele, Tipo, ele ele fala, tenta tava, não justificar, né, tava, o que o não Lestat lembro. faz de alguma forma. Ele Mas eu percebi na cena, eu voltei várias vezes, porque eu sou dessa. Eu voltei na cena e descobri que o Louis mesmo pisa em uma poça de lama, mas não estava chovendo. Então eu achei É que porque essa é a eles estavam resposta. no pântano. Ali é o Bayou, é um lugar, o pântano lá que é conhecidíssimo de Nova Sim. Orleans, né? Que Uhum. foi palco para The Originals, The Vampire Diaries e várias outras séries de bruxas e vampiros e lobisomens que a gente conhece, né? Que se passam em Nova Orleans. Então Uhum. ali é tipo, gente, por que ir pro pântano, gente? Pro pântano, mas enfim, um quartinho assim, no hotel Muquifuzinho, bem longe. Mas o intuito do pântano foi justamente para vir a próxima cena. Uhum. Da bota melada de lama, porque ele precisava ter a certeza de que o Lestat observou a cena inteira. Né, gente? Lestat
Dona de voyeur, foi demais pra mim. Voyeur ciumento foi demais pra mim. Pelo menos ele não deu chilique lá mesmo na hora. Ele deixou pra dar chilique em casa. Eu acho que ele aguentou bastante, na Aham. verdade. Eu acho que ele aguentou E ele muito. se segurou muito. Uhum. Mas é aquela questão. Ele não quis, ele também não, na Uhum. vez dele lá, ele não aproveitou. O que que ele tem que se meter? Ih, a Jéssica caiu de novo. O que que ele tem que se meter na diversão dos outros? Para palhaçada. Amo, mas não passo pano. Não aceito. Tem, né? Tem coisas que não aceito. Aí, depois disso, o Lui fala que vai visitar, né? Ver, que ele lembra que é aniversário das gêmeas e vai lá. E aquela idiota da mãe Cena. dele, É. aquela coisa linda, maravilhosa da mãe dele, só que não, aquela mulher chata dos informes, que eu não sei porque que ainda não morreu. Que no livro nem nome ela tem. Que nem nome é citado. Graças a Deus. Sério, N. sim, ela é chamada de moleque, não é isso? Oi? Uhum, sim. Nem na série ela tem nome. É, Na série é que eu acho. não sei, não, Não é? não, É. Eu não me lembro de alguém Também ter não chamado falou o nome dela na série, não. deixa eu Mama ver. do Leque. Só É, falou chamam assim, ó, ela de a Mama minha do Ar. mãe, e é isso, é a mãe do Lui. É a mãe do Luiz, entendeu? Ela não tem nome, ela Mama do é Leque. sem nome. Enfim, aguente, velha. Ninguém mandou ser insuportável, racista, homofóbica. Ou racista não, homofóbica. Gente, eu não. Assim, igual eu comentei com a Malha mais cedo. Cara, o Lui é muito sem noção. Isso a Uhum, gente já totalmente. sabe. Mas, cara, o que, que o cara quer? O cara quer, tipo, Porque chegar na vida a casa lá família, com tipo, de quê? De fome, 6 em 6 anos, irritado e não fazer de nada. séculos em séculos, não se alimenta antes de ir pra lá e faz merda. Fez merda da última vez que apareceu lá, largou a criança lá, No recém-nascida, chão, no chão, e ele quer voltar como se tivesse tudo como de se nada. boa, assim, É, sabe? Não, não fiz nada, não errei, não fiz nenhuma merda, não. Tô aqui tranquilão, vocês têm que me aceitar porque eu sou dono da casa, eu que sustento vocês. Ah, pra palhaçada. Para palhaçada, dá um tempo. Assim, odiei o que a mãe dele falou. A mãe dele é uma escrota. Odeio a velha, tô doida pra ela morrer logo. Infelizmente, eu acho que ela vai durar a temporada inteira, só pra me fazer passar raiva. Mas assim, gostei de não terem deixado ele entrar. Não achei errado é, o Levi não eu deixar acho também. ele entrar e a Grace mandar ele se embora, entendeu? E Uhum. fora que ele ainda fez aquela palhaçada lá na porta, de derrubar a porta inteira, gente. Pô, Ele mesmo que vai ter que arrumar, que dá dinheiro vai para sair do arrumar. bolso dele, né? É. Eu achei assim, muito sem noção da parte do Luiz, sabe? Uhum. Mesmo que ele fosse uma pessoa normal, um humano, gente, não, se você quer manter um contato com a sua família, se você quer manter, você tem que manter um contato assim Quase que próximo, diário, ou né? O tipo, mais mostrar interesse, agora né? o cara quer ir lá de anos, de séculos em séculos e como se tudo tivesse normal, como se ele não tivesse feito nada. Dá um tempo, dá um tempo. E ainda se acha um injustiçado na história. Sem saco pro Lui. Sim. Enfim, eu achei a cena muito bem feita, assim. Dá para sentir a tensão da família ao Uhum. As receber o meninas chamando Louis, ele de porque fantasma. as meninas já estão com medo dele por causa do que a mãe, provavelmente a mãe dele falou. Talvez a irmã tenha comentado, mas não tenha fomentado antes. Só que depois de ver o que ele fez com a porta, a Grace falou também, não, tipo, não quis mais nada com o irmão dela, assim. Uhum. Então, acho que foi mais isso, sabe? Tipo, até então, claro, ele já tinha largado a criança no chão e tal, mas, tipo, talvez elas tivessem ainda, tipo, deve ter acontecido Tentando alguma coisa, entender, né, de certa forma. daí agora ela viu que realmente tem alguma coisa, entre aspas, errada com ele, e, enfim. Uma coisa que eu vi muito rolando no Twitter depois do lançamento desse terceiro episódio, o pessoal comparando a Grace, dizendo que colocaram características da Babette na Grace. Eu não vi nada disso, gente.
O povo quer Também arrumar, acho que quer não. botar cabelo em ovo também. O povo Também acho que quer não. criar umas teorias assim, sabe? Muito sem noção, muito Eu acho nada a ver, muito bizarra. O povo também dá umas viajadas que tem hora que, sinceramente, não tenho saco. Então, assim, eu achei, tipo, só porque as meninas chamaram ele de fantasma. Gente, o fantasma, porque o cara aparece lá raramente, quando aparece, só aparece à noite. Exatamente. Entendeu? Não tem nada. Ah, mas é a Babette. Gente, deixa a Babette. A Babette não tá na série, não. Entendeu? É. A Babette tem nada a ver com esse rolê. Ela não Sem foi falar que ela causada. nunca maltratou o Louis, assim. Ela, tipo, nunca Exatamente. Não, maltratou o Louis. É, só. teve quando ela taca fogo nele lá, né? Ah, Depois. sim, é. Mas Exatamente. aí, Mas tipo, antes, não. nada a ver, sabe? O povo querer. Ah, mas ela tem características. Não tem nenhum, tá? Grace normal, entendeu? Apesar da Grace não ser tão citada, não ser tantas características assim no livro, mas é uma personagem normal, gente. Não tem nada a ver da Babette ali. O povo Uhum. tá dando umas viajadas real. Sim. Depois, Quando o Louis volta para casa, aquele monte de. Como é que é o nome, gente? soldados, né? Soldado. Um monte Eu de tô com. soldado. Ia falar guarda. Nada a ver. Aquele monte de soldado lá na casa deles. E o Lestat usando aquela compulsão coletiva que chega, sangrou o ouvido dele assim, né? Porque realmente era muita gente ao mesmo tempo. Eu achei aquilo Ele sensacional. fez tipo uma telepatia, assim, telecinese, né? E Exatamente. mandou todo mundo embora, Uma todo mundo embora. compulsão. Porque o Louis pediu e ele sangrou também, né? E o Uhum. Louis tava, sabe? Ai, que raiva. Caguei, não tô nem aí, problema é seu. Tipo, ajuda ele, por favor. Ele está Estamos desmaiando. chegando, Amália, estamos chegando. Ai, gente. Aí rola aquela briga dos dois lá, né? Que Ai, gente, que eles brigam porque o Louis não tá se alimentando. Aí o Louis fala que isso, o Lestat fala que isso não é vida e aí o Louis fala, é porque você tirou minha vida. Gente, eu vou bater, sério, a vontade que eu tenho de bater nesse personagem. Não. Aí Mas agora, antes, aquilo que eu tinha falado. é isso que Quando eu ia falar. o Lestat faz lá o poder dele, todo mundo vai embora, os soldados vão embora. Aí ele senta no sofá, porque a gente consegue ver nitidamente que ele Ele se tá um pouco esforçou muito. Fraco, dele. E aí a primeira fala dele, depois dele cantarolar umas coisas lá, o boy. Lui é exatamente essa. Eu sou muito e eu não sou perfeito. E aí Uhum. pode ir contra ele e fala assim, eu sabia que você estava lá. Então ele ouviu quando o Lui falou isso para o Jonas. Entende? Por isso que eu acho que a Amália percebeu essa. Sim. É, ele repete exatamente o que o Louis falou para o Jonah. E ele fala assim: olha, eu sou muito e não sou perfeito. E daí dá para ver na cara dele que ele está muito decepcionado com o Louis. Assim, tipo, muito, assim. E eu posso falar uma coisa para vocês, e eu acho que muitos vão me odiar pelo que eu vou falar, tá? Eu não sou a favor, já falei a vocês, já a questão do relacionamento aberto, mas eu sou a favor totalmente do Lestat nesse ponto. Eu vou dizer o porquê. Porque ele realmente não tem nenhum sentimento pela Antonieta. E se Sim, exatamente. a pessoa ele não tem. E esse é o princípio do relacionamento aberto. É Mas diferente do Jonas. Ele realmente tem um sentimento pelo Jonas. Pelo Então, Jonas. quando ele diz, eu já houve ouvi, um envolvimento Coração passado. de vocês batendo, então, dançando. assim, é realmente como se fosse uma traição, mesmo sendo um relacionamento aberto. Porque ele gosta da outra pessoa. Exatamente. Cara aleatório. Ele pegou justamente o cara que foi sei lá, o primeiro amor da vida dele na adolescência. O Uhum. primeiro homem da vida dele, vamos supor, né? Tem toda uma questão sentimental. E por mais que E eu não ele queira. falar, pela Antoniette não sentia nada. Não, mas isso Ele aí tem. eu concordo Eu totalmente. E também. realmente, a base de um relacionamento aberto é essa. Você pode se envolver com outras pessoas. Às vezes, o próprio casal acaba se envolvendo junto com aquela terceira pessoa. Ó, eu gostei de fulano, fulano aceita, vambora.
Mas assim, não rola nenhum sentimento. Sentimento. Não Aham. tem amor, não tem paixão, não tem nada. É só sexual e acabou. Eu vi, eu achei bonito, eu senti atração, quero pegar, peguei, cada um vai para sua casa e pronto. Nunca Uhum. mais é lembrado, nunca mais é falado. E eu fiquei assim, bem. Eu mesma fiquei decepcionada com o Louis nesse. Assim, porque, mano, tá claro assim que primeiro ele pegou a Antoinette só para fazer ciúme no Louis. E daí depois, claro, ele Eu, a- concordou naquele jeito dele, né? Tipo, concordou desconcordando, né? O Lestat concordou assim, não muito certo que tinha concordado. Mas, nossa, eu acho que foi bem triste, assim, de assistir. Pelo menos eu fiquei bem triste, assim. eu também. Tipo, partiu, assim. Eu acho que essa questão é uma coisa que é citado pelo Lestat. Acho que depois da briga, se eu não me engano. Pelo menos a gente está conversando, a gente está resolvendo os nossos problemas. Um problema muito grande no relacionamento dos dois é esse: não existe comunicação, não tem conversa, então isso atrapalha demais. E quando o Lestat opta, né, optou lá por, vou fazer ao invés de chegar e conversar, não, vou ir ali, vou pegar outra, vou fazer ciúme para ele. Quem sabe assim ele passe a me dar mais atenção? Quem sabe assim ele perceba que ele pode me perder, ele perceba que me ame e me dê mais atenção? Porque o Lui tá cagando pro Lestat. Uhum. Ele tá esses anos todos, esse tempo todo, se alimentando de rato, mal aguentando ficar em pé, sendo os mais chato, mais insuportável do que já é, e não tá nem aí para o Lestat, para o relacionamento deles, para a vida deles. O tempo que o Lui tem, a disposição que ele consegue ter, por só se alimentar de rato, ele foca lá no bordel e o Lestat, tipo, E problema daí é tem teu, uma te fala vira. do Louis que eu fiquei muito chateada, muito chateada. Que ele fala assim: eu estou prestes a perder aquilo que eu ainda tenho. E, tipo, ele não tá nem aí pro Lestat, se o Lestat tá ali ou não, entendeu? Ele fala do bordel, ele não fala do A Lestat. única coisa que eu ainda amo, a única coisa que eu ainda É, tenho. Gente, olha a minha vontade de socar o Lui neste momento. Filho A do gente eu queria queria Aé. socar ele também. não voltava mais nunca para ele. Nossa, eu chutava ele pela janela mesmo ali. Dá um tempo. Ai, Primeiro, o Lui é hipócrita totalmente. Ele foi lá, matou o vereador, fez aquela arruaça toda, aquela encenação toda na praça, botou o velho lá, todo, né? Gente, Uhum. para. Não, eu não sou vampiro. Eu só sou vampiro quando me convém. Quando eu tô irritadinho, quando eu quero me vingar. Para palhaçada. Igual aconteceu com o arquiteto lá, que Uhum. quando ele ficou irritadinho lá, porque o cara chamou ele falou que ele, apesar de ele ser negro, ele faz um bom trabalho. Aí ele ficou irritadinho. Aí nisso ele serviu, o ser vampiro foi o importante para ele se vingar. Porque se ele fosse um humano normalmente, ele não faria isso, não poderia fazer isso. Aí agora na questão do vereador a mesma coisa, ou seja, a hipocrisia absurda dele. Mas não, na hora de me alimentar, na hora de vou visitar minha família, não vou tentar me alimentar o máximo possível para chegar lá e não surtar e não querer matar todo mundo. Não posso. Mas na hora que é para poder surtar, porque eu tô irritadinho, estressadinho, eu posso. Achei isso ridículo, hipocrisia pura. E o próprio Lestat fala: você gostou de matar ele, né? Você gostou do que você sentiu quando matou ele. E o Louis fica em dúvida, porque ele gostou, sim, ele só não assume, mas ele gostou. Tanto que ele fez aquele teatro todo, arrancando as orelhas, deixando o cara atirar nele não sei quantas vezes, e depois foi lá, matou o cara. Aí, a primeira vez que o Louis assume que ele é um vampiro, que ele fala, eu sou um Sou vampiro, vampiro, é. quando lhe convém, Uhum. entendeu? Eu achei, olha, eu tô assim, possessa com esse homem, sério. eu adorei essa cena, particularmente, assim, para mim, foi a melhor cena desse episódio. A frieza Uhum. e a interpretação magnífica, mais uma vez, do Jacob Uhum. Anderson. Ele me fez realmente ter medo dele. Quando o vereador começa a questionar ele, como você entra na minha casa, derruba a minha bebida lá e começa a falar umas merda lá.
e ele continua parado como uma estátua, olhando pro cara, sabe, de uma maneira fria, sem piscar o olho, um real psicopata que de fato ele é, sabe? E assim, ele tá maravilhoso nessa cena. Parece que cada episódio que eu vejo, eu sempre penso assim, gente, dá o M pro Jacob Anderson, porque ele tá roubando a série. E olha que eu gosto muito da interpretação do Sam Raimi, eu gosto muito do Lestat dele, mas eu acho que o Jacob ele tá se destacando de uma forma. Uhum. Tá muito bom mesmo. Nossa, ele tá magnífico. Tá Ele magnífico, convence muito, assim, também. Convence não é? muito. Ele tá me convencendo demais, demais mesmo. Eu acho que essa foi a melhor cena do episódio. Uhum. Sim. A relação dele com esse vereador. Outra coisa do episódio, que eu acho que a gente nem comentou muito, mas eu gostei muito dessa parte política do episódio, Uhum. dos empresários, que sabe que o produtor está tendo esse cuidado, os roteiristas estão tendo esse cuidado de também não só focar no relacionamento do Louis Lestat, Uhum. é uma coisa meio tipo novelona, sabe, mexicana, e realmente acaba se tornando uma coisa muito difícil de digerir. E aí eles colocam esses outros personagens que têm esses outros elementos políticos, essa jogada Com política, questões históricas mesmo. entendeu? Com questões históricas, e eu achei isso muito bacana, porque provavelmente vai captar um tipo de telespectador um pouco mais difícil de engolir certos tipos de série, sabe? Então ela mexe nisso aí também, não só na questão sentimental e humanista, mas também na questão política e na questão do contexto histórico. Eu achei isso muito bacana, que não foi tão explorada no primeiro episódio, nem no segundo, e nesse terceiro foi bastante. Sim, sim. O bordel foi vendido para o Louis, já pensando que na frente ele realmente iria se prejudicar. Então, assim, você vê toda a política daqueles empresários em cima dele, e fizeram isso justamente porque o cara era negro e tem todo aquele contexto histórico que a gente sabe. Sim. A cena da polícia quebrando, né, o vidro do bordel, mas não tem nenhum vidro, Nossa, mas agora quebrou. tem. Exato. Eu achei muito legal essa parte do episódio, assim, eu achei bacana. Daquela cena. Da cena daquelas duas frases nojentas, ridículas, absurdas do Louis. Eu quase chorei de ódio. Minha vontade foi de entrar no computador, socar aqui. Ai, gente. Acorda! Lestat merece coisa muito melhor. Muito melhor. Mas segue aí, Amália, segue o quê? Senão eu vou ficar Então, possessa já daí no o começo Louis do tá vídeo. olhando na janela lá que tá um caos, né, na cidade, por causa do que ele, tipo, com certeza foi por causa do que ele fez. Sim, foi E represália tem pela morte um do vereador. rebuliço, né, quem falou, assim, de colocar fogo em tudo, tá tudo pegando fogo. E aí ele tá conversando com o Lestat, e o Lestat, até para os meus padrões, isso tá demais, sabe? Tipo, até Né? porque eu Porque o faço, Lestat não foi faz essa demais. palhaçada toda. Tipo, É, ele matou, acabou, vai lá, incinera o corpo e tranquilão, entendeu? O Louis não, daí ele meteu o falou, cara lá todo estripado, estribuchado lá E em praça pública, literalmente. foi mesmo. Mas foi bem Foi uma metáfora para o que uma ele obra de fala arte, no né? começo do começo, episódio, exatamente, sobre que os isso negros que acontecia, era né, feito com os também. negros. Exatamente Exatamente. ali. Uhum. Pode seguir, Amália. Mas, daí ele tá conversando lá, daí o Lestat fala que até para os padrões dele tá demais, mas que perguntou para o Luiz se ele não sentiu prazer em fazer aquilo, se, né? E o Luiz fala que não, imagina, não senti nada e tal. Só que ele tá falando, tá mentindo, com certeza, ele tá ali mentindo, né? É nítido, né? E daí, meio que a resposta dele pro Lestat foi bem triste, assim, porque o Lestat fala naquele episódio que ele mais teme a solidão, né? E daí o Louis fala assim, então provavelmente você vai ficar sozinho, então. E foi embora. E daí eu falei, meu Deus. Isso Eu porque fiquei tão... no episódio anterior, Lestatzinho, lindo de bonito, maravilhoso, perfeito, tava lá na óperazinha e falou com o Lui que esse é o maior medo dele. Aí o escroto do Lui vai e usa isso contra ele agora nesse. Ai, gente, sério.
Depois de tudo que o Lestat fez pra ele, pelo amor de Sem Deus. questionar nada, fazer tudo o que ele queria, né? Tudo, tudo, tudo. Então eu achei bem Exatamente. triste essa parte, assim, achei bem. Nossa, doeu, assim. Hipócrita, Ficou em mim, assim. ingrato, ridículo, Judas. E por aí vai. Gente, eu vou ser massacrada pelo povo do Team Lui aqui. Já tô até vendo o povo me xingando, mandando DM na página, me xingando porque eu tô arrasando E no daí Lui. ele saiu. O que eu entendi foi que o Luiz saiu para tentar consertar as coisas. Só que ele, o que ele fez antes já não estava deixando consertar isso, porque ele estava magoando alguém que gosta dele, entendeu? Que a única pessoa que ele tem agora é o Lestat, né? A única pessoa que está ali com ele é o Lestat. E ele, tipo, tá. A única pessoa que está com ele tá magoando. Então eu acho bem, bem assim, contraditório que ele fala, eu perdi minha família, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô Só que perdendo daí o ele não tá bordel e agora eu não percebendo que tenho tá perdendo nada. ele. Ele fala que agora ele não tem nada. Tipo, o cara tá ali do lado dele, fez tipo, tudo por ele e ele fala isso, na cara de pá. Segue, segue. Sheila, então. Pare um Não, pouco. é que vocês estão falando e eu estou pensando em todos os episódios que isso foi lançado até agora, assim, como, porque pra gente, eu acho que para todo fandom, o Lestat, ele é uma parte vilão, sim, mas a Sim. série está transformando, na verdade, ele na grande vítima do negócio. Eu estou aqui pensando como o Louis tem sido, sabe? Eu não posso falar as palavras por causa do YouTube corta. Com o Lestat, sabe? Assim, que em nenhum momento ele realmente demonstrou nenhum Olha, Sentimento nenhum. forma de amor para ele, assim, só venha nós ao vosso reino, sabe? olha, eu não acho que seja específico da série, não. O livro é bem assim também. Nossa, Eu mas o vampiro faz você odiar o Lestat. Mas eu acho que é esse o que é o ponto, sabe? Porque é a versão do Louis da história. Ele estava muito pé da vida naquela época, entendeu? sim. Só que daí ele Então teve esse tempo todo para pensar e ver que quem errou mesmo na história foi ele. E ele tecnicamente está admitindo isso agora. Entendeu? Porque, assim, ao meu ver, mesmo lendo o livro e vendo o filme, que, sinceramente, para mim também o filme acaba que não explica Porque, na muita verdade, coisa, eu acho que eu basicamente entendi bem isso do livro, sabe? Tudo bem. No livro, o Lestat cria o Louis para benefício próprio, para que o Lui administre o dinheiro dele, para que o Lui tenha, para que o Lestat tenha acesso ao dinheiro do Lui. No livro é assim, no livro o Lestat não é rico, sim, entendeu? Não é igual à ele não é, ele série. tá, tipo, Ele tá decadente mesmo. Tava descobrindo bem depois que não é bem assim, né? Que é, tu inventou isso. Então, assim, mas no livro eu também tenho essa concepção, eu também tenho esse entendimento do Louis. Ele é egoísta. Ele quer que tudo seja sobre ele está sofrendo, ele é o sofrido da história, ele que perdeu o irmão, ele que o Louis é basicamente um egocêntrico. O Louis também é um narcisista, porque é tudo sobre ele. Não, eu acho, na verdade, que ele é, de fato, narcisista, não o Lestat. Sim, exatamente, Você lê exatamente. o Lestat, você vê que o Lestat, ele, na verdade, ele sempre se preocupa com a família. Depois que ele vampiro e se torna rico, né? Graças ao Criador. Ele sempre se preocupa com o Nicolas, com o pessoal do teatro. Ele compra o teatro. Quando ele vê que todos os atores estão correndo perigo por causa dos outros vampiros, ele vai e manda esses vampiros para Londres, no intuito de salvar os seus antigos amigos. Então, eu fico aqui a pensar se realmente o Lestat é esse narcisista que a gente está aqui discutindo. Eu não é bem assim. Acho que o Louis é que é, na verdade. Sabe? Ele que é o egoísta da história. Sabe? Não, não sei, assim. Eu estou aqui pensando que realmente as coisas que ele falou para o Eu Lestat acho nesse episódio foram muito cruéis.
Exatamente. Eu acho assim que o povo passa muito pano pro Louis. Ah, porque o Louis perdeu o Paul, ele tem essa justificativa. Ah, porque o Louis é baseado na Anne, que tem a questão de ter perdido a filha, então ela criou esse personagem baseado nela. Ah, o Louis pode sofrer e pode ser sofrido assim, porque e acho que tem as questões psicológicas, porque ele era introvertido. Não, gente, o povo passa pano pro Louis por causa disso, mas ele não é. O Louis é realmente o narcisista da história. Ele transforma tudo em prol dele. E é isso que a série está mostrando. Quando li o livro pela primeira vez, eu entendi isso. Por isso que eu não suportei, não suporto e não suportarei nunca o Louis. Entendeu? Nunca, gente, nunca. Não tem. Nem que eu vá ler o último livro, a Anne tenha transformado o Louis num santo. Continuarei não suportando o Louis, entendeu? Não, Não suporto. porque assim, no segundo livro, O Vampiro Lestat, a gente vê que é a versão. Sempre uma história tem duas versões, né? Sim. A gente sabe. Só que a gente vê que a versão do Lestat é uma versão, entre aspas, neutra. Tipo, ele tá contando do ponto de vista dele, mas como Mas se ele sem estivesse ofender. narrando a história, realmente. Sem Tipo, ofender não que nem ninguém o Louis, como é porque, né, eu perdi se meu fazendo de irmão. coitado. Se fazendo É, de o coitado, que é o que o Lestat Louis não, ele faz. tá contando a história de um perfil narrador, não como vítima, não como, ai, estou... Como vilão. Como não. o Louis não, o Louis já cria essa versão. O Louis no É, livro, ele é a vítima, o Lestat é o vilão. Mas por que o Lestat é o vilão? Porque o Lestat nunca foi mal para ele. O Lestat só é vilão porque ele gosta de, porque ele é um vampiro que gosta de matar pessoas. Gente, é a natureza dele. As pessoas não gostam do Lestat por isso. Mas, gente, é a natureza dele. Ah, o povo fala, ele é o o Lestat vampiro é clássico, né? O manipulador, vampiro... o Lestat é isso, é aquilo. Mas o Louis é muito mais. Ele É. só o Lestat, pelo menos, ele não se esconde atrás de nada. Ele é aquilo e acabou. Você gostou? Ótimo. Você não gostou? O problema é seu. O Louis não. O Louis é tudo isso, muito mais, e fica lá se fazendo de coitado, se fazendo de santo, se fazendo, sabe? Não suporta, gente, assim. Melhor ser uma pessoa escrota, mas ser uma pessoa escrota na cara, do que ser aquele escroto que se faz de coitado. Igual é o Louis. Tá em cima do muro, né? Uhum. Exatamente. Não é nem que fica em cima do muro, é que, tipo assim, na frente dos outros ele é o santo, por trás quer. Aí ele mostra as caras de verdade, entendeu? Para todo mundo tem que ser a vítima, tem que ser. É a real do narcisista. É a real do narcisista. O narcisista é Eu até assim. comentei com a Beth hoje à tarde de uma outra parte, a gente não vai comentar isso hoje, mas naquela cena que está por vir, que a gente não vai falar, tem uma Ah, sim. atitude do Louis que é assim, nossa, cara, é assim que eu não suporto essa atitude. Tipo assim, para mim é a pior coisa que você poderia fazer para alguém e Que deu assim, tanto, que fez tanto por você. exatamente. Nossa, cara, para mim é A gente está falando sobre a Lu Judas e Cláudia Judas, e em seguida o Pântano e isso daí, né? O Sheila. Acho que dá para entender, né? Que rola ali, aí vai para o Pântano, depois os Judas vão para Paris. Mas, e Não, Paris, mas tipo essa é assim. a segunda temporada, né? Sim, mas a gente foi conectando uma coisa na outra ali, depois em off a gente te conta. Mas eu achei ridículo. Por que Paris? Por que tinha que ser logo a cidade do Lestat? Com tanto outro buraco no mundo para se enfiar. Mas enfim, vamos deixar isso para a próxima temporada, porque eu não quero sofrer antecipadamente, ou eu vou começar a chorar aqui já. Deixa eu ver o que mais que a gente falta falar. Eu acho que a Acho que gente nada. A Lu e a Cláudia. O Lu, né, daquele rolê lá, eu tô encontrando a Cláudia. Gente, assim. eu vou me redimir. É, Pegando a demônia! A demônia! não é nem isso, mas eu não entendo o porquê disso nele. Dessa, sabe? Não, eu preciso ter algo para. Cara, ele precisa ter algo para amar, ele precisa ter algo para cuidar. Caraca! O Lestat tá aí do seu lado, inferno! Por que não ele? Tem que ser outra pessoa, não pode ser o Lestat. Por quê?
Porque o Lestat Sendo mata que ele tá fazendo tudo por ele. Tudo. Exatamente. Eu não entendo isso. Por que que... Ah, tem... Ai, minha família. Perdi minha família, agora o mais importante para mim é o bordel. Perdi o bordel, agora tem que arrumar outra coisa para ser mais importante para mim. Mas o mais importante nunca vai ser o Lestat. Por quê? É claro, é óbvio que o Lui não ama o Lestat aí. Você vê isso aí. O que o Lui vê no Lestat foi uma pessoa, é assim, uma pessoa da qual ele pode se aproveitar, igual ele reclama porque o Lestat transformou ele em vampiro. Gente, o Lestat não obrigou ele a isso. O Lestat fez lá aquele drama todo, o Lestat fez o teatro todo, mas ele, se ele tivesse falado não... Sua cabecinha bonita, foi assim que ele falou. Exatamente. Os arquivos, não foi isso que ele falou? E o cara aceitou, então... Ele foi lá, fez uma cena, beijou o Lestat, falou, não... Rolou todo aquele drama, né, de filme francês da década de sei lá quando, de 1800, 1900. Mas, cara, o Lestat em nenhum momento o obrigou. É a mesma coisa que ele fala no livro, é a mesma coisa que rola no filme também. Entendeu? Não foi obrigado. Vou te dar a escolha, né? Tá bom, exatamente. Foi igual ele fala, eu vou te dar a escolha que eu não tive. E é exatamente isso. O Lestat não teve essa escolha. E ele não fica surtado por causa disso. Ele que tinha que ser o surtado da história, o revoltado, porque foi obrigado a se transformar. E não fica, gente. O homem foi lá, abraçou o que ele é, tá feliz com o que ele é e segue a vida normal, aproveitando o que ele é, principalmente. O Lui não fica lá Ele sabe usar, né? Realmente. Ele exatamente. Ele usa o favor dele. Caipirinha, né? Ai, gente, sério. Daí acabou o episódio dele pulando fogo e chegando perto da Cláudia. Da Claudinha. Gente, eu tô muito animada pra ver Bailey. Eu vi o vlog dela hoje, tá maravilhoso. Tá muito bom. E ela é muito, nossa, ela é muito maravilhosa. Tô muito ansiosa. Muito legal. Ela não mostrou nada até agora, né? Só ela mesma. Não é que os atores, de bastidores. Eu não sei se direitos autorais, essas coisas, ela não pode fazer isso, mas não, acho que é questão de contrato. A que sempre acompanha ela, eu acho isso muito fofo. Muito fofo. Sabe? A gente sabe que a indústria hollywoodiana é uma indústria tóxica, nojenta, e ela ainda é jovem. Ela é uma criança, gente. Pra gente, ela é uma criança. Eu acho muito bacana, a mãe dela sempre acompanha ela em tudo. Ou seja, muito fofa. Não, a mãe dela é muito fofa, gente. A mãe dela curte tudo, comenta tudo que a gente posta na página, principalmente sobre ela. Ai, a mãe dela é maravilhosa. A mãe dela é um amorzinho também, igual a ela. Ela continua cuidando da filha sempre, assim, e a carreira dela só deslancha. A gente já vira. Não, agora quando estrear Avatar, essa menina vai, sabe? E ela, assim, já tá garantida nos outros dois, que tem o 3 e o 4 já certo. E, nossa, a carreira dela só vai deslanchar, com certeza. Principalmente depois da estreia de Avatar. E já pelos trailers dá pra ver que ela é uma ótima atriz, assim, porque eu tô chocada com o sotaque dela. Dá muito ódio da Cláudia. Achei maravilhoso. Não foi a toa que escolheram. Não, e o pior, era pra gente odiar ela, né? Mas como que faz? Quer dizer, no caso a Cláudia, né? Mas eu não tô, eu queria que ela durasse assim, 3, 4, 5, 6 temporadas. A gente sabe qual é o final dela, o que acontece. Mas eu que depender de mim, tinha 6, 7, 10 temporadas com a Bailey. E uma coisa que Tomara que eu quero. Tenha spin-off, né? Isso que eu ia falar. Gente, a AMC precisa fazer o spin-off da Cláudia. Até porque tem material para isso. Tem ela sendo citada nos livros como, né? Eu não vou falar porque vai ser muito spoiler para o pessoal novo que está chegando, mas a gente sabe como. Quem lê os livros sabe como. E tem Ai, gente, aquele outro livro dela lá que como é que é o nome? A história de Cláudia, que é um comic book. Isso aí. Que eu tava com...
Ai, meu Deus, agora esqueci o nome, porque eu nunca lembro. É HQ que fala, HQ, Isso, lembrei. HQ. Eu nunca lembro o que é HQ. Eu sempre confundo que eu falo que é ou mangá, que tem o mangá, né? Ou então aqueles outros que são os da Mônica que a gente tem aqui no Brasil. Gibi, é. Gibi. Eu sempre falo que é gibi. Eu sempre falo que é gibi. Tem uns amigos que adoram HQ, mangá, eles só faltam me matar. Não é gibi. Gente, pra mim é gibi. Tem desenho, é gibi. Tá colorido, é gibi. E é isso. Eu sou da época do gibi, eu sou velha, então aceitem. Todas nós, eu acho. Sou da época do gibi da Mônica, adorava, comprava A todos. Barbie, da Mônica, tinha vários. Era da Então, Barbie. gente, eu assim, sobre o terceiro episódio, eu tô bem ansiosa, mas eu tô bem receosa. Sobre o terceiro, não, sobre o quarto. Eu tô ansiosa e receosa também. Por quê? O quarto episódio eu acredito que vai focar muito nessa questão família. Lu, Lestat e Cláudia, sabe? Aquela vibezinha assim, família, aquela coisa que vai fazer a gente gostar mais ainda da Cláudia, por ser a Bailey, por estar tão maravilhosa na personagem, mas que vai estar começando a preparar o terreno para nosso final trágico, que nós sabemos qual é, que eu odeio. Eu odeio principalmente a Cláudia por isso, porque foi ela que orquestrou tudo, né? E o Lui por não ter feito nada. nada. Gente, uma coisa que eu não Nossa, entendo. cara. O Lui. Por que o Lui é. Gente, eu vou ser cancelada! Eu vou ser cancelada de tanto que eu tô xingando o Lui hoje. Por que o Lui é tão manipulável? Gente, ele foi manipulado. Ele era manipulado pela família. Depois ele foi manipulado lá, sabe? De certa forma, manipulado pelos outros empresários lá, né? E aí é manipulado pelo Lestat. Cara, a Cláudia, uma criança, manipula o Louis. Pelo amor, é muito pastelão, assim, sabe? É muito bestão. Por quê? Um homem burro velho daquele, gente. E é desse jeito. Todo mundo manipula ele. Eu acho que o fato dele realmente ter essa característica depressiva faz ele ser manipulável. Uma pessoa que não tem muito sentido na vida. Então, faz com que as outras pessoas se tornem protagonistas da própria vida dele. Eu acho que é por isso que ele é tão manipulado, sabe? Eu acho que ele não liga muito. Você vê que ele não tem certeza de nada na vida dele. Ele é homossexual, não quer assumir. Os empresários tratam ele como lixo, porque ele é negro e tá tudo bem para ele. E mesmo assim ele tá baixando a cabeça. Exato, vai abaixando a cabeça, exatamente. Então ele tem aquela imagem de progressista, mas ele é falso moralista, na verdade, né? Então, assim, é hipócrita. É um ele é hipócrita. hipócrita. Exato. Eu acho que o fato de deixar as outras pessoas manipularem ele é o fato de que ele não tem muito sentido na vida. Eu acho que ele, na verdade, nunca teve sentido. Porque se a gente for pensar no Lui do livro, é exatamente isso, né? Isso mesmo. É isso mesmo. É uma característica dessas pessoas, assim, porque, tipo, a vida é isso, beleza, e tá tudo bem pra mim, eu vou deixar as pessoas me manipular, eu vou vivendo até morrer. Acredite, existem pessoas que vivem assim no mundo. Não param para pensar, para questionar, enfim. Então, Né? Triste. Porém, não sinto pena do Lui, porque ele continua sendo babaca. Não, eu sei. Só analisar não, entendi. Desse personagem. Apesar disso, não tenho pena dele, ele continua sendo um babaca, um idiota, um Isso hipócrita. É uma coisa que nesse tipo de personagem e nesse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa, ela geralmente tenta ser passiva justamente achando que não vai prejudicar a vida de ninguém, nem a vida dela. E é o que mais faz. Exatamente, é o que mais faz, justamente pela passividade, sabe? E, infelizmente, existem pessoas assim, e o Lui é esse tipo de personagem. Triste. Totalmente pela Cláudia. E é aquilo que a gente está batendo aqui na tecla. Se ele realmente amasse o Lestat, por mais que o Lestat tenha feito várias coisas terríveis, eu não sei se ele deixaria a Cláudia chegar a esse ponto. Independente do amor dele também pela Cláudia. Exato. Aí sim, eu acho que o amor dele para Cláudia é realmente verdadeiro
e o amor que ele tem pelo Lestat não Porque existe. ela soube manipular ele, né? Enfim, Isso. E ela se aproveitou desse amor, né? Isso é uma coisa que eu queria realmente falar aqui antes da gente encerrar, sobre o personagem, a Cláudia. Como é que eles vão fazer esse mecanismo lá na frente, talvez na segunda temporada. Porque no livro fica muito claro isso. Não é mas não, realmente fica claro esse desejo da Cláudia pelo Lu, e não só porque ele é o melhor amigo dela e porque, entre aspas, ele é o pai dela, mas ela tem um desejo sexual nele, ela realmente vê ele como homem. E esse é um dos grandes motivos que faz ela brigar com o Lestat, né? E É a o gente já ciúme que ela tem dele, na verdade. isso, os trailers a gente já vê isso. Vocês dois, vocês, assim, um ao outro, e eu vou ter quem? Então, assim, ela já começa a questionar isso da adolescência. E aí no livro fica muito claro, e eu acho que na série eles também vão botar isso, e eu quero muito ver essa química, se houver realmente isso no roteiro, da Bailey com o Jacob. Exatamente. Acho Até que porque foi até mais um motivo de eles pegarem uma atriz maior de idade. Por Exatamente. possivelmente rolar um relacionamento entre ela e o Louis, alguma coisa, né? Apesar de que no livro o Lu em todo momento fica mais uma vez em cima do muro. Não sabe se o que gosta dela é aquele amor de pai, né? Paterno, Materno, exatamente. paterno. sexual, amor de homem para mulher. Enfim, sei lá. Como sempre, o Louis não sabe o que quer da vida, né? Um Como bobalhão. sempre. Exato. Meninas, eu abri caixinha hoje na página para falar sobre, né, que a gente ia gravar. E a Samira, apesar da gente já ter falado sobre esse assunto, a gente já ter ponderado bem até o que a gente acha sobre isso, a Samira pediu para a gente falar sobre o Lestat ciumento e hipócrita, que ele gostou de trair, mas não queria ser traído. A gente já pontuou isso, né, sobre essa questão, mas assim, vamos falar rapidinho só para a gente responder essa questão fazer esse pedido da Samira. Eu não acredito. Foi realmente, né? Ele queria, mas ele usou isso para causar ciúmes no Lui. Não foi, não, porque eu tenho desejo por ela. Foi pela questão dos ciúmes para ver se o Lui dava tipo, tocava, ligava né? a chavinha assim, sabe? Meu amado, vamos acordar para a vida? O que você está fazendo com o nosso relacionamento? E ver se ele se tocava. Porém, nem isso. O Lui é tão abestado que nem isso, né, fez ele acordar para a vida. E ele foi lá e ele sim traiu, porque ao ficar com o Jonas. Porque ele tinha sentimento pelo. Exatamente. A gente já né? Exatamente. Então, assim, claro que ele ficou com ciúme, ele deixou o Lui fazer também o que queria, né? A gente vê a relutância dele, mas ele deixou. E assim, eu acho que o Lestat não teria se importado se tivesse sido com qualquer outra pessoa, uma pessoa com a qual o Lui não tivesse esboçado nenhum tipo de reação, nenhum tipo de sentimento. Porque pelas batidas do coração, o Lestat sentiu, o Lestat ouviu que aquilo ali tinha sentimento no meio pro Lui. Então, isso que incomodou. E com a Antoniette nunca teve sentimento. E nem com qualquer outro, acredito que se o Lestat continuar nessa, vai ter sentimento. Então, assim, rolou a hipocrisia, rolou o ciúme da parte do Lestat? Rolou. Mas, assim, na minha concepção, quem mais errou ainda foi o Lui. Foi o Lui, eu também acho. Eu também acho. Então, alguém quer apontar mais alguma coisa? Não. Martelinho batido já. Essa é a questão. Aí a gente falou a beça. As três concordam. Então... a gente já falou bastante sobre isso, né? Foi mesmo só porque eu tinha esquecido de levantar esse ponto dessa mira antes da gente começar a falar sobre essa cena. Mas vocês querem falar mais alguma coisa? Sobre qualquer outra coisa? Não? Então vamos finalizar. É isso, Agora gente. é só sofrência, gente. Vamos nos preparar. Cara, eu não tô preparada. Não tô. Não tô, assim. Eu sei que vai ser só chororô, só ladeira abaixo, só desastre, só. E vambora, vamos sofrer. Odeio a MC por me fazer sofrer, mas eu amo a MC por estar realizando esse sonho da gente que é fã, né, de tanto tempo.
Mas fazer o quê? A gente escolheu a Marani Rice, a gente já sabia que seria essa sofrência, então vamos embora, né? É isso, só Vamos vamos. aceitar que é mais fácil. Só vamos, só vamos. Gente, esse foi a resenha do terceiro episódio de Entrevista com o Vampiro. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, a gente fala igual as matracas, mas é isso. Vocês estão acostumados. Tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar, paciência, a gente não tem como agradar todo mundo. A gente vai continuar com as resenhas, né, de todos os episódios e futuramente das outras séries que vierem do universo. E é isso, sigam a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, aqui no YouTube também, né? Segue a gente, ativa o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos. E obrigado por ficar aqui com a gente até agora, por acompanhar a gente, pela dedicação de vocês com a página. E é isso. Curtam o vídeo, compartilhem. É isso. Meninas, se despeçam e vambora. Valeu, gente. Obrigada por assistir. Beijo, Tchau, tchau pra gente. vocês. Tchau.